Você sabia que existe uma empresa especializada em transformar negócios promissores em empresas de alto valor e que faz isso com um olhar cirúrgico sobre liderança, gestão e remuneração? Essa é a lógica do Grupo Pátria. E é nesse contexto que atua o Renan Prado, um especialista que não só entende de remuneração, mas que desenha os mecanismos de incentivo que garantem o alinhamento entre os executivos e investidores ao longo de toda essa tese de crescimento. Muito de como é que eu gero valor durante esse tempo que eu tenho uma data de entrada e uma saída já esperada, e obviamente eu tenho que gerar valor, porque eu tenho que vender por mais do que aquilo que eu tô colocando na entrada. Então tem uma série de métricas, uma série de entregáveis ali ao longo do tempo que tem que acontecer, e ao mesmo tempo pro executivo, e idealmente eu mudo um pouco do time de gestão, para trazer um time mais experiente, um time que veio normalmente já de outras empresas maiores, para poder agregar nesse sentido. E algumas vezes o perfil dos executivos pro turnaround é completamente diferente do executivo que vai consolidar, do executivo que vai fazer a saída depois. Então como é que a gente equilibra todos esses pratinhos ali e obviamente faz a conta fechar no final do dia, porque é um jogo de investimento. O papel dele é estratégico, porque o sucesso da operação depende da performance de quem está à frente. E nesse jogo, só é bem recompensado quem gera valor real. O bônus não vem por tempo de casa, ele vem por resultado entregue. E o episódio fica ainda melhor porque a conversa acontece ao lado da esposa do Renan, a Mara. Ela é Head de Talent Business Partner e Expansão. Ela tem uma escuta afiada e um olhar muito preciso sobre gente e cultura. E juntos, eles trazem temas complexos com leveza, humor e muita vivência prática. Qual é a vaga mais difícil de fazer? A do marido. Fora essa. Pá. Nossa, Fê. Ela é rápida, viu? Obrigada, é isso aí. A mais difícil de fazer sempre é aquela que tem pouco budget e muito pré-requisito. Esses são sempre os desafios. Pouco tempo, pouco tudo, né? Tecnologia é difícil porque tem muita concorrência e normalmente as vagas que a gente pega pagam menos. SAP, pronto, vou dar um nome. SAP é uma das mais difíceis, porque tem, principalmente agora, tem pouca gente e muita necessidade de experiência. Então as pessoas que já estão há um tempo, elas não têm a experiência que a gente precisa. E para a necessidade do cliente, normalmente precisa de uma pegada mais sênior, de consultoria, de trazer a experiência do mercado. Assista até o fim para entender como a remuneração pode alavancar um negócio. Renan Prado, Mara Pereira, sejam bem-vindos ao Quinto Dia Útil. Tá valendo. Obrigada. Então, Macha e Urso não tá no portfólio. Cancelados. Cancelado. O Fofo também, prestem atenção por aí. A Blue e o cachorrinho. Blue A é gente legal. recomenda. Zé Coleta é legal também, né? Zé Coleta? Ah, é um cachorrinho também. Não, Zé Coleta. É verdade, mano. Zé Coleta é um caminhão de lixo. É mesmo, a Maia adora. A Maia é apaixonada por caminhão de lixo desde que ela conheceu um automóvel, Coleta. um carro, assim. O caminhão de lixo Não, é o existe um preferido. encantamento, o carro do gás, o carro do lixo. A festinha de 2 anos dela foi só de veículo de Trator. serviço. Ah, tá zoando. Caminhão de lixo, porque ela ama. O meu, eu já pensei em temas, assim, o meu teria que ser chinelo. Não sei, ele tem Então, mas esses temas são muito bons. ele olha o chinelo, ele quer o chinelo. A gente deu um chinelo pra ele brincar, mas não, ele quer o nosso chinelo. Ah, não. Impressionante. Não O tem bom é sempre do outro. Do outro, do pezão, né? Ou embalagem, pode ser um aniversário de embalagem, porque criança gosta muito de embalagem Embalagem, também. papelão. Gato, igual gato. Você tira, deixa a embalagem ali, o gato. Guarda o brinquedo da embalagem. Tampa de panela. Tem uma coisa que meus meninos gostam na casa da minha mãe, que lá ela deixa, que minha esposa não deixa, mas abre embaixo da pia e começa a tirar Sim. a panela, Não, é isso, tampa, é isso. bater. Colher de Esses dias pau. A Maia descobriu que a gente tem 2 gatinhos também, né? Um dos gatos, ele entrou num armarinho de brinquedo dela, assim. E aí, fechou o armário. Aí ela gostou e falou, deixa ele lá dentro. É porque Trancar o é a gado no marcha, armário. entendeu? Ela nunca assistiu, mas ó, você já viu Ela já tem um instinto, né? Porque esse é o instinto do É ser isso. humano. Deixa ele lá dentro, o gato lá. Aí abria, ele tá aqui dentro. E o gato pensando, meu Deus, Eu só achei que tinha Cadê os um meu humanos? senhor, me O ajuda. olho dele assim. Tadinha. Tá. Bom, vocês não sabem, mas tudo isso foi combinado, tá? A Mara achava que não chegaria, sentaria, mas tá no podcast e agora não tem mais o que fazer, não Agora pode ir não tem embora volta. Não. e tem que ficar. Então vamos aproveitar esse momento pra gente se divertir junto aqui também, né? Porque, aliás, vocês dois são de RH, foi combinado esse negócio? Vocês se conheceram num conar da vida, assim, tipo... Muito melhor do que isso. Nossa! Muito melhor Renan do que era isso. meu cliente como BP e eu era Vixe. Talent Acquisition. Aí você foi lá e História bonita. adquiriu o continua. talento. Fiz a minha própria triagem, o meu mapeamento
e falei, aqui, fiz a Você já proposta. sabia o que era isso? Você tinha feito todos os mapas de perfil e tal. Achei que sim, né? Algumas coisas eu descobri no meio. Descobriu o nome. Mas sim, aí eu... Isso 11, 12 anos atrás. É mesmo? Foi na Natura, a gente trabalhou os dois juntos na Natura. Sim. Renan, senta aqui ó, pra gente ouvir. Opa, Isso, aqui? aí. Boa. É. Então, Pode a gente até trabalhou, abaixar assim, aqui, ó. a gente trabalhou junto na Natura, isso 11, 12 anos atrás. E era isso, eu era BP, né, um recém-efetivado estagiário como Você BP. achava? É bom que aqui você tem um Não, feedback. é verdade, não, mas eu já tive ele esse feedback. achava, passava, a gente tinha vontade de passar o pé pra ele cair no chão. Mas não podia, porque é muito certinho e tal. E aí começou, foi fazendo vaga, até que uma hora, né, fez a vaga da Fez a vida. minha vaga. Fez a Fez a vaga da vaga. vida. A vaga dele. Se achava mesmo, ela fez a vaga da vida. Até hoje, tá? Ele se acha. Ela faz parte do É. pacote completo. A gente nunca ia descobrir isso se sua esposa não tivesse. Mas jamais, aqui, cara. ia ser outro personagem. Não, ele jamais estaria sorrindo assim. Mentira. Nossa. Brincadeira. Então, que legal. Foi na Natura que vocês se conheceram? Foi, Natura. 2014. Foi 14, né? E como é RH dentro de casa, assim? Porque, pô, vocês conseguem desconectar? Eu vejo a Fer, tem o mesmo caso, né? O marido trabalha aqui da empresa e vocês têm esse momento de falar, não vamos falar mais de trabalho porque tem que viver a vida. Não é difícil. Não. Quando vê, a gente até tenta. Aí quando... Lembra de uma coisa, tá assistindo um negócio, fala, fulano, aconteceu tal. E já segue a Não, conversa. a gente super se envolve nos temas um dos outros também. Então, não só, obviamente, né, de colegas ali de alguma coisa do que tá acontecendo, reclamar de alguém, reclamar do chefe, ou de ideia. Mentira, eu não reclamo do chefe. Quantas Eu também vezes não. Ele é meu chefe. Ótimo, não, Pelo então ninguém amor de reclama, Deus. ninguém reclama do chefe. Não. Né? Ou até de ideia. Então, putz, tem o Sim. recrutamento aqui, né, que a Mara é mais focada nisso. A gente tá com dificuldade de atrair. Cara, como é que poderia ser? Se já fez alguma vaga assim? Ou do lado dela com os temas ali, né, que eu toco mais ou menos ali. Então, fala, a gente tem uma consultoria gratuita dentro de casa também, que ajuda bastante. A gente é bem diferente, né? Então, ele é muito analítico. Eu não sou nada analítica. Então, na hora que eu preciso de uma ajuda com PROC-V, essas coisas... Nossa, qualquer mera semelhança da minha casa é pura coincidência. Ah, que bom, né? Porque já pensou os dois serem de PROC-V, Não, os não ia dois dar serem certo. de... Não ia ser sei lá. legal, não ia ser legal. Não. Eu acho até, inclusive, por isso que casamos. Funciona, né? É isso. Somos, né, A melhores primeira assim. palavra da Maia foi turnover. Foi Foi SLA. resiliência. Resiliente. A palavra de 2014, né? Agora a gente tem uma outra palavra, que eu não vou lembrar agora, mas a gente tem... Ela tem essas palavras, assim. Não, mas a primeira foi SLA. Tá zoando. Não, brincadeira. Ah, não. Foi mamãe. Mamãe. Infelizmente, foi mamãe. Tá tudo certo. Sem Quantos anos ela tem? competições aqui. 3. 3 anos. Eu também tenho um filho de 3 anos, o Caleb, assim. Idade boa. Idade boa. Ontem eu tava com febre, saí daqui acabado. Eu falei pra meu... 7 horas eu tava na cama, 8h30, 7 horas eu capotei, 8h30 eu acordo com ele e meu outro filho de 10 anos gritando. Uma coisa gostosa, porque recente os dois ficaram internados com pneumonia. Ah, não, isso Sim. é bom. Então a molecada gritando e eu via minha esposa, pô, fala baixo, seu pai tá dormindo. Eu assim, no fundo eu senti um prazer, falando, pode deixar Sim. gritar, tipo, pô, não tô nem aí, sabe? Gostoso ouvir. bom. Porque criança, quando fica doente, não é? Fica amuado, você não sabe. Prefere o que que doa em você do que nela. É, Então, desesperador. maluco, né, cara? mas Ainda mais uns diazinhos pequenininho, aí que assim, tava né? frio, ficou, né? Febre, a moadinha na cama e tudo mais ali, fica tristinha. Meu, deu 2 Pô, dias também. arrebenta. Já acorda e fala, já descansei, quero brincar. Cara, vamos. E aí você que Vamos, pegou o vírus, vamos. e aí você tem que brincar Aí- junto com ela. Né, exatamente. Aqui, ó. Os não 3 é? passaram por um Bacana. momento que sobrou pra mim na hora, mas o meu é sinusite, então fiquem tranquilos que eu não vou passar nada não, pra tá vocês. tudo não. bem. A gente também já tá bem vacinado, né? Já pegamos tudo. Tá maluco? Opa, Não, lá no evento dos Estados Unidos, não sei se o Renan vai lembrar, mas eu tava, todos nós aqui, uma situação tá maluco. o pessoal que cara. passou perrengue ali, né? Nossa. Vírus Não, e eu não tive trazido do nada desses Brasil. perrengues de beber água contaminada. O meu foi sinusite por ar-condicionado. É 45 graus lá fora um e calor 10 dentro. absurdo. Sim. Tá maluco, não tem corpo que sobreviva, rapaz. Só o deles, né? Eles Então, mas vêm acho com que é isso. doente, né? O Michael, que é um cara. Que é um, o Michael é praticamente um brasileiro, é um americano que trabalhou muito com a gente, fala português bem pra caramba, né? Não sei se você conheceu o Michael que não, naquele acho que no não. primeiro jantar. Você tava no primeiro jantar, mas Ah, mas eu provavelmente não. não vou lembrar. E o Michael falou assim: cara, eu tenho isso, viu? Fica tranquilo, eu tenho um remédio. No dia seguinte, o Michael levou o remédio, mas não me encontrou. Isso aqui é normal, meu. O americano é tudo com catarrento, Nariz assim, ferrado. tem que tomar umas bombas. O lance é o seguinte: nós tomamos remédio pra dor de cabeça. O nosso é uma cápsula. O dos caras, se você lê a miligrama, O negócio é desse tamanho. assim. e é sempre o dobro. Não, é por isso que tem É sempre power, crise cara. lá de opioide, do monte E de aí coisa não que pode tem de ali. pirona. Pois é, cara. Hipócritas. 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 Mas as crises de opioide é uma coisa... É incrível, né, cara? É droga pura Não, e vende é. assim, de um jeito muito fácil, cara. Coisa, né?
A gente americanos. Isso é curioso, porque de fato a gente lida com gente e lida com comportamentos diferentes. No fundo é isso, assim, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra Mara, já que, Renan, você Fica à nos vontade, presenteou eu que vi. com a presença dela e a Fer já deu altas risadas aqui. Qual é a vaga mais difícil de fazer? A do marido. Fora essa. Pá. Nossa, Fê, Ela é rápida, viu? obrigada, é isso aí. A mais difícil de fazer sempre é aquela que tem pouco budget e muito pré-requisito. Aham. Não necessariamente uma vaga específica ou uma área específica. Mas esses são sempre os desafios. Pouco tempo, pouco tudo, né? Tecnologia é difícil, porque tem muita concorrência e normalmente as vagas que a gente pega pagam menos. Mas normalmente essas são as mais difíceis. SAP, pronto, vou dar um nome. SAP é uma das mais difíceis, porque tem, principalmente agora, tem muita gente, pouca gente e muita necessidade de experiência. Então, as pessoas que já estão há um tempo, elas não têm a experiência que a gente precisa. E para a necessidade do cliente, normalmente precisa de uma pegada mais sênior, de consultoria, de trazer a experiência do mercado, de outros lugares. Então, essas são as mais difíceis. Uma no demanda momento. gigante, oferta pequena. Eu fiz um trabalho com um cliente há 6 anos. E era uma área específica que os caras tinham muita gente de SAP, assim. Cada um, né? Tem o cara de finanças, tem o cara do comercial, né? Módulo, é gigantesco. né? Módulos, né? Gigantesco. Compras, logística, transporte. E tem algumas que pouca gente que se especializar, e as pessoas que estão especializadas, ou elas também estão trabalhando para fora do Brasil, ganhando em dólar. E aí fica um pouco mais desafiador de fazer. Hoje no em dia momento. não é sexy o cara aprender SAP, né? Vai aprender inteligência artificial, vai aprender programação, alguma outra coisa. Mas existe a demanda. Tem demanda. Tanto que você vê pagando vários dígitos ali para desenvolvedor em COBOL, em coisa específica, sistema de banco, SAP, Que é o que sistema tributário, alguma que é mais coisa. antigo. Cara. Mas também, agora eu acho que tem algumas pessoas que já estão começando a acordar e aí tem essa transição. Estão fazendo as certificações, mas elas estão ainda no começo. Igual em 2020, na pandemia, o pessoal de desenvolvimento, que era muita gente com pouca experiência e aí super inflacionou a área ali, porque tinha muita gente muita demanda e a gente precisava contratar. Então, Você vê o hype do desenvolvimento, a profissão do futuro, e a gente olha hoje a IA programando, os caras falam, não, peraí. Demitir todo mundo. Microsoft demitiu 9 mil essa semana. Então, um amigo da IBM saiu de lá e a mesma coisa. A IBM começou a trabalhar um programa com os caras dizendo assim, testa essa ferramenta. Então, os próprios desenvolvedores começavam a olhar a inteligência programar. O cara falou, eu levava 2 dias pra fazer um código desse. E a IA me entregava. E aí eu validava o código. Falei, cara, que maluco. Tipo, pronto, é isso. É isso. Você tem uma mega... Não é uma inteligência como a nossa para lidar com algumas coisas... Eles vão também trabalhar nos campos complexos, né? Mas... do ponto de vista de codificar e de testar os erros, né? Enquanto você tinha um humano aqui, não. Você tem uma máquina que está fazendo o código e está testando. É muito só melhorando maluco. as coisas. Pois é. Uau, cara. Então, SAP, de fato. Nesse momento, né? Tem sempre alguma outra... Vai mudar. Mas Se a gente botar um papo ano que vem, vai ser outro. 2 semanas, um mês, eu já posso dar outras opções. Mas é o milagreiro, né? Pouco budget, muito requisito. Sempre. Se vira aí, cara. Traz pra mim. Ontem, né? E aí, a gente sempre tem. Alguém vai estar ali que faz sentido. O problema é, você não tem o tempo exato. Às vezes, a visibilidade daquela posição não tá tão grande assim para você poder chegar na pessoa certa. Mas, no final, a gente consegue ou flexibilizar alguma coisa, enfim. Renan, e você, cara? Qual é a pauta que tá na tua mesa hoje que tá deixando você... Eu ia falar de cabelo em pé. Infelizmente. Nada. Mas se eu, minimamente não tivesse batido o papo com o Renan, eu não ia falar isso que eu falei. Tá te deixando de cabelo em pé. Acho que são 2 coisas, né? Acho que tem uma que é mais comum, que acho que pra todo mundo, no geral, ali, que é entender o que é, de fato, conteúdo e o que é hype de IA. Acho que tá todo mundo sendo demandado por isso, no sentido de... Cara, olha aí, de fato, se dá para aproveitar alguma coisa, se dá para ganhar tempo, se dá para ganhar escala e tudo mais. E aí tem um lado mais específico, né, do que eu olho hoje especificamente, que é mais voltado ali para incentivo de longo prazo. Né? Então, acho que, querendo ou não, a gente tem poucos modelos, ali a gente pode aprofundar um pouco mais depois, mas tem poucos modelos, muita coisa sendo feita igual ali há vários anos, e, querendo ou não, uma pressão do outro lado de executivo, de empresa, de concorrência para pensar em coisa diferente. Né? Então, cada vez mais ali no sentido de como é que eu gero valor
pro executivo, para a pessoa que está trabalhando, pro funcionário ali no geral, no longo prazo. Acho que cada vez mais a conversa é essa, né? Assim, tem que remunerar bem, óbvio, no curto, né? Todo mundo tem conta para pagar, precisa viver relativamente bem ali com isso, mas gerar valor, o interesse, ele tá no longo prazo. Então, quebrando um pouco a cabeça nesse sentido de, putz, como é que a gente ajusta um pouco mais de parâmetro aqui para ajustar ponteiro, pensando nisso, né? Geração de valor no longo prazo. Eu quero entrar nesse ponto, então, para que a gente consiga explorar melhor ILP, conta um pouquinho, porque você está no Grupo Pátria. Sim. Então, eu acho que você trata de interesses em várias mãos. Afinal de contas, você tem que olhar para dentro do grupo e você tem que olhar para as empresas que fazem investimentos e vocês têm que criar modelos de recompensa para esses dois lados. Conta um pouquinho do Grupo Pátria, para quem está ouvindo e não conhece, e a gente vai entrar em ILP, porque eu tenho interesse nesse... Tá bom. Então, o Pátria é uma gestora de fundos de investimento. Tem mais de 35 anos, então começa ali na década de 80. Veio mudando um pouco do modelo de negócio ali até o começo dos anos 90, mas se consolidou. Hoje é a principal empresa do Brasil, né, nesse segmento, então a gente atua muito forte na parte de private equity, né, que é uma das frentes ali que eu atuo, que é diretamente essa questão com empresas que a gente compra, né, idealmente compra uma parte para ter o controle, então mais de 50%, ou ter cadeira dentro do conselho, mas tem outras verticais. Então o Pátria tem fundos de investimento em infraestrutura, investimentos em empresa ali de capital aberto, em real estate, então vários fundos, fundo de crédito agora que é um pouco mais recente. Então, no geral, o Pátria é uma grande empresa, hoje são mais de 45 bi de dólares em AUM, né, que a gente fala em capital ali administrado pela gente, né, que a gente tem investido, e obviamente dividido em todas essas frentes que eu comentei. E aí, especificamente, a parte que eu atuo é o que a gente chama de value creation, porque é quando a gente olha para empresas do portfólio. Então, hoje são mais de 40 empresas, né, principalmente focado aqui na América Latina, então a maior parte Brasil, mas Colômbia, Chile, né, algumas ideias de expandir também, principalmente México, outros países da América Latina. E a partir do momento que a gente compra, né, uma parte significativa dessas empresas, a ideia é que a gente consolide, né, normalmente a gente atua, como a gente fala, em setores fragmentados, com o objetivo de consolidar e tornar eles mais rentáveis. Então, te identifica uma tese, um potencial, por exemplo, em saúde. Então, eu vou consolidar isso de alguma forma. Então, a partir do momento que eu injeto um pouco mais de dinheiro, vou comprar outros players menores, vou melhorar a operação, sinergia e tudo mais, com o objetivo de, em 5, 10 anos ali, mais ou menos, eu ter uma saída, que é ou eu faço um IPO, por exemplo, ali, ou, na grande maioria dos casos, eu vendo para algum outro player estratégico, né, e faço uma saída ou parcial ou total ali do capital. E aí, eu olho, né, para como é que a gente trata a remuneração, né, remuneração total, então, fixo, incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo, de benefícios e tudo mais, para o C-level dessas empresas que a gente, né, das investidas, que são as empresas do nosso portfólio. Então, é um trabalho muito de como é que eu gero valor durante esse tempo que eu tenho uma data de entrada e uma saída já esperada, e, obviamente, eu tenho que gerar valor, porque, né, eu tenho que vender por mais do que aquilo que eu estou colocando na entrada. Então, tem uma série de métricas, uma série de entregáveis ali ao longo do tempo que tem que acontecer, e, ao mesmo tempo, pro executivo, né, que normalmente alguém, quando a gente compra, normalmente é uma empresa familiar, é uma empresa relevante ali no setor, mas ainda com uma administração familiar, e a gente compra e, idealmente, eu mudo um pouco do time de gestão, né, para trazer um time mais experiente, um time que veio normalmente já de outras empresas maiores, para poder agregar nesse sentido. E aí, normalmente, é com uma data de validade de 5, 10 anos ali que eu tenho, ou, eventualmente, eu pego uma empresa em fases diferentes. Então, eu posso fazer um turnaround primeiro, depois eu tenho uma jornada de consolidação, de crescimento. E, algumas vezes, o perfil dos executivos para o turnaround é completamente diferente do executivo que vai consolidar, do executivo que vai fazer a saída depois. Então, como é que a gente equilibra todos esses pratinhos ali e, obviamente, faz a conta fechar no final do dia, porque é um jogo de investimento. Então, eu tenho que olhar para a otimização de orçamento, gerar valor ali para todo mundo, né? Como é que a gente pilota cada uma das peças ali. Ó, antes, então, da gente chegar no LP, vamos fazer uma dobradinha para entender. Claro. Existem perfis diferentes, certo? Primeiro, o grupo, então, ele quer entrar para sentar no conselho ou ter um controle, exatamente, de fato, mais de 50%. Porque isso dá a condição de você indicar quem você quer e tudo mais. Do ponto de vista de qual é o perfil de executivo que vocês querem nesse modelo? Porque já que é criação de valor para vocês venderem em 5, 10 anos, qual é o estilo do executivo que mais se encaixa no momento de colocar nesse tipo de empresa, cara? Perfeito. Normalmente, muito do que a gente olha é um executivo muito experiente. Então, as pessoas que a gente tem hoje, que a gente traz de mercado ali, são pessoas que já ocuparam uma cadeira de CEO, de CFO ali em empresas maiores do mesmo segmento. Tá. Então, a gente não vai apostar num executivo pelo potencial que ele tem aqui. Eu vou olhar muito mais pelo track record que ele já tem naquele segmento, ou um trabalho ali mesmo de empresas maiores que tiveram uma estratégia de consolidação forte em M&A, né? Porque muito do negócio que faz crescer ali mesmo é, obviamente, o crescimento orgânico, né? Melhorando margem, operacional ali,
mas muito forte com esse crescimento inorgânico também. Então a gente vai comprar várias empresas, né, algumas delas num volume de 5, 10 aquisições ali por ano na fase que a gente está de consolidação mesmo. Então, idealmente, um executivo que tem experiência, né, com esse tipo de empresa, com esse tipo de trabalho. Porque é muito diferente para o executivo, quando normalmente ele é um CEO, se ele é o próprio dono da empresa. Então, obviamente, ele manda, desmanda, faz ali tudo do jeito que ele quer. Ele sai geralmente nessa? Ou tem um período de transição? Tem um período 3, de transição. 4 anos? A gente, idealmente, não quer que ele saia no D0, até porque é muito importante ter ainda o executivo, a pessoa que fundou ali no começo, mas eu vou dar um apoio para ele, então pode ser que as cadeiras abaixo ali, o C-Level, os diretores, eu troque para trazer uma estrutura um pouco mais robusta. Tá, né? Então eu vou trazer um CFO ali um pouco mais parrudo Começa nesse sentido. com CFO, de fato, normalmente, né? É CEO, CFO, e aí depois eu vou fazendo as outras cadeiras. Inclusive, ali o que a gente olha até, né, as cadeiras mais importantes incluem, né, o C-Level e necessariamente a pessoa de legal, que pode ou não ser um C-Level ou ser um N-1, como a gente fala, né, alguém que reporta direto para o CEO, e a pessoa de RH. Então também para a gente, independente, às vezes o diretor de RH, um gerente sênior de RH, ele responde para o CFO, responde para um outro diretor ali dentro, mas é uma cadeira que a gente olha e, idealmente, nas empresas que a gente tem a gestão, a gente participa do processo. Né? E vai olhar porque a gente tem uma série de processos que a empresa deixa de ter um pouco de autonomia, né, porque é natural, e ela passa a ter dono. Né? Então tem um grupo ali, e a gente, óbvio, tem o histórico ali de fazer isso há bastante tempo, então são mais de 30 anos ali fazendo isso, e obviamente para a empresa tem um choque. Né? Então, naturalmente, para a empresa ali, não é mais aquilo fazer exatamente tudo agora que o CEO normalmente queria fazer sozinho, e começa a ter um grupo maior de controle, de gestão. Algumas decisões têm que ser compartilhadas, tem que prestar conta de várias informações, porque tudo isso vai gerar valor no longo prazo. Mas tem esse atrito que é um pouco natural ali logo no começo. Então, idealmente, de perfil, alguém muito experiente, né? A gente não aposta, né, com relação ao executivo, e vai buscar muito alguém que tenha essa capacidade de liderança muito forte, né, para essas cadeiras, principalmente de CEO, CFO ali, e que já tenha, de alguma forma, vivido um ambiente próximo disso que a gente está falando. Então, que tenha participado de um grupo de empresas, né, que tenha uma questão de M&A forte, que eventualmente tenha uma questão de report para fora do Brasil, mas que não seja uma operação totalmente autônoma aqui, que normalmente é alguém que já tem um pouco mais de skills ali que a gente valoriza para trazer. Já esteve em alguma empresa, Mara, em que você passou por um processo de M&A? Não, que eu me lembre. Renan, você é minha memória aí. Não. Externo. Ele é. Não, eu trabalhei na Natura, na Danone, na PepsiCo. Geralmente os grandes que compram outros, né? Exatamente. E enquanto eu estava nelas, não rolou nenhuma aquisição nem fusão. E depois eu fui para uma consultoria de CRM e agora eu estou na DS3. Por enquanto, não participei. Entendi. Esse é um negócio muito interessante, porque de fato o gatilho maior eu preciso multiplicar, eu preciso fazer essa grana que eu investi e gerar do outro lado. É óbvio que isso mexe muito com o negócio, principalmente na compra, porque eu imagino, às vezes o negócio ele não tem um drive voltado para isso, mas a partir do momento que vocês chegam, precisa acontecer, né? Por isso que você precisa do topo voltado e sabendo o que já faz para... Existem coisas boas e ruins, especialmente porque quando eu olho para isso, o grupo já está interessado na venda. Ele entrou, não quer manter no portfólio, eu preciso fazer isso acontecer. E... você já presenciou, talvez não ali, mas de conhecer esse mercado, até porque acho que vocês também interagem com outros, empresas que não deram certo esse movimento? Não, acontece muito. Assim, é um jogo um pouco de números ali que a gente tem de funil. Né? Então, trazer números macros ali, né? Mas, por exemplo, um fundo que a gente tem hoje de private equity, normalmente vai ter, sei lá, vamos colocar aqui 15 empresas dentro. Né? Cara, normalmente uma vai dar muito resultado, uma coisa de 15, 20 vezes ali o investimento que a gente fez vai porrada, né, como a gente fala de resultado. Talvez umas 2, 3 vão muito bem. A gente consegue vender ali por um múltiplo bacana, tem um crescimento legal ali que tem. Cara, umas 4, 5 meio que no 0 a 0. Tem um crescimento de valor ali, mas pouca coisa significativa. E, obviamente, umas 3, 4 ali também. Talvez a gente faça uma saída, né, minimizando um pouco mais de perda, ou faz uma operação ali diferente ali mesmo, ou até carrega um pouco mais de tempo. Às vezes se estende, idealmente a gente tenta ficar nesse ciclo ali de 5, 10 anos no limite, tentando buscar ali num 7º, 8º ano mais ou menos ali fazer uma saída. E algumas, obviamente, o momento não tá bom, o mercado não tá bom, vou carregar mais 1, 2 anos aqui para ver se melhora um pouco mais a condição até eu conseguir fazer uma saída. Então é natural que isso aconteça, né, porque também, obviamente, como investimento no geral, né, assim que a gente fala, a gente acaba diversificando as empresas, então os segmentos são diferentes. Então, dentro de um fundo eu tenho saúde, eu posso ter varejo, eu posso ter
alimentação, eu posso ter atacado, tem várias coisas diferentes ali mesmo. E, obviamente, poucas vão carregar o resultado do grupo como um todo. Mas pra gente que olha isso, né, não individualmente, mas a gente olha como bloco de empresas, grupo ali de empresas, acontece muito, por exemplo, de eu ter um executivo, um CFO numa empresa que está ali numa recuperação judicial, por exemplo, né, que é o extremo ali de um resultado que não ainda tão legal, tendo que renegociar a dívida e tudo mais. Cara, eventualmente eu posso aproveitar ele numa outra tese depois. Né? Então, esse trânsito de executivos ali que a gente olha é muito comum e a gente valoriza muito isso também. Então, a partir do momento que está no portfólio, já conhece a cultura, conhece ali os stakeholders que a gente tem, faz muito sentido ter toda essa troca, mas é natural que algumas empresas ali tenham um resultado que não seja exatamente aquilo que a gente planeja, mas nem por isso significa que a estratégia deu errado. Às vezes são outros fatores, né, de mercado, tese, ou até mesmo alguma decisão errada que a gente tomou. Acontece normal ali mesmo, mas o ponto é como é que eu minimizo isso e tento, obviamente, não impactar o todo, né, com uma ou outra decisão ruim que eventualmente pode acontecer. Bom, eu tô afunilando para chegar lá em LP, porque tem uma coisa interessante. Quem monta as teses? A gente tem o time de investimentos, né? Então como é que funciona de uma maneira mais, obviamente, resumida, né? Tem todo um time de análise, de pesquisa que está monitorando o mercado o tempo inteiro. Então, desde a parte macro, e aí, como eu falei, hoje o Pátria, ele obviamente tem uma concentração de empresas ainda aqui no Brasil, né, que foi onde a operação começou. A gente tem escritório espalhado na América Latina, tem escritório na Europa, várias compras ali recentes que a gente fez, então no Chile e na Colômbia. Então tem times espalhados por todos esses lugares olhando tudo, o macro e o micro. Então, como é que é a taxa de juros, como é que está sendo desemprego, oportunidade que a gente tem em indústria e tudo mais. E aí inicia o que a gente fala que é uma tese, né? Esse é o nome que a gente dá. De, por exemplo, tem uma tese aqui agora de uma operação que a gente tem que é da Plurix ali, que é uma tese de supermercados, supermercado regional. Cara, tem uma tese bacana, a gente olha... já tinha entrado nessa, já tinha tido uma tese similar a essa ou não? Parecido sim, né? Mas a ideia qual que foi? A gente olha muito para setores que são resilientes. Tá. Então dificilmente a gente não vai fazer um investimento ali num setor super hypado, por exemplo, agora, core ali como o hype de inteligência artificial direto nessa vertical. Aí vão ter outras estratégias do Pátria como fundo que pode eventualmente ter ali. Né? Mas nesse caso, cara, eu tenho um mercado que ele é resiliente, que é consumo, supermercado, todo mundo precisa comprar de alguma forma, e muito fragmentado. Então, obviamente, eu tenho grandes players, né, nacionais, multinacionais ali, mas regional muito fragmentado. Então, quando a gente olha principalmente o interior de São Paulo, interior ali da região sul, muito fragmentado, com vários players ali de gestão familiar. Então, tem uma oportunidade aqui. A partir disso, começa... Cara, é uma oportunidade de mercado. A gente começa a avaliar potenciais players. Cara, quem são as empresas? Tem alguém à venda? Tem alguém querendo vender? Tem alguém querendo parceria? Como é que está esse mercado? Porque não adianta nada eu ter a tese e não ter o que a gente chama de plataforma, né, que acaba sendo uma empresa principal ali que a gente vai fazer o aporte. Então começa o mapeamento ali mesmo de identificar possíveis entradas, né, de alguma forma que a gente tem. E aí também é um trabalho que pode demorar mais ou menos meses, né, mas é um trabalho muito focado ainda no time de investimento que acontece. Identificou a empresa, aí tem todo um trabalho de negociar. Às vezes você tem empresa familiar, você está muito bem, mas, cara, eu não quero ter sócio. Né? Mas, eventualmente, o executivo está buscando um pouco mais de liquidez, está buscando ali realmente ele crescer, né? Então dar uma alavancada. Pode ter N motivadores ali para isso que ele tope sentar na mesa e conversar com a gente. E aí, obviamente, entra numa fase depois de diligência, né? Obviamente, entender ali como é que é a operação, porque tudo aquilo na primeira conversa, você pode me falar que tua margem é tanto, que você tem tantos clientes, qual que é o teu faturamento, eu tenho que comprovar tudo isso. Quero ver os antes, obviamente, de assinar o cheque, né? Então, tem toda uma fase de diligência que ela vai avançando conforme as coisas vão se tornando interessantes, até o momento que eu tenho o closing ali que a gente fala, que é a hora que eu passo o cheque, né? Na nossa estratégia, isso começa normalmente entre 12 a 18 meses antes de eu comprar. Então, antes de eu fazer o primeiro investimento, 18 meses para trás, tá rodando toda essa parte de pesquisa, de conversa. Eventualmente, eu gostei de um player, preço tá caro, vendeu para outro, começa de novo e vai. E, normalmente, ali, uns 6 meses antes ali de eu ter esse primeiro investimento ali que a gente faça, às vezes um pouco mais, um pouco menos, eu contrato o CEO. Então, dependendo da estratégia ali que eu tenha, eu já vou buscar alguém de mercado que tem essas skills ali que a gente comentou, para ele me ajudar. Como eu trago alguém parrudo de mercado, que já tem uma experiência, tem networking e tudo mais, muitas vezes ele me ajuda nesse deal, nessa negociação. Ele já conhece ali o mercado e tudo mais. Então, eu trago esse executivo para a mesa antes de fechar o negócio. Vou fechar o primeiro negócio, idealmente, para ele já me apoiar em tudo isso. Normalmente, eu trago o CFO um pouco depois, para já ajudar ali, obviamente, em toda a questão de diligência, toda a parte financeira ali que tem que acontecer. Aí de fato, né, fiz o investimento e tudo mais.
Aí começa a gente tem um outro cronograma que aí ele passa, né, até então o tempo é menos, né, menos 18 meses, menos 17, até eu chegar no D0 ali, que é de fato ali o período do investimento, e aí começa um reloginho a contar pra frente, que aí eu tenho todas as fases, como a gente chama ali do investimento, né, que é isso, eu tenho a etapa de arrumar a casa, então eu chego, cara, isso é uma gestão familiar, agora eu vou olhar tudo, tua contabilidade, tua parte de pesquisa e desenvolvimento, se for o caso, vou olhar tua parte de compras, tua parte de compliance, tua parte jurídica, tua parte de RH e tudo mais. Vou entender tudo como é que isso daqui funciona. Entendi e tudo mais, eu já tenho alguns guides, alguns checklists ali mesmo, ali que a gente olha, em 18, 24 meses, o esperado é que você tenha esses processos para cada uma dessas estruturas. Então, tua contabilidade tem que estar assim, teu jurídico tem que estar assado, teu RH tem que estar dessa maneira e tudo mais. E, obviamente, a nossa estrutura, né, que no caso do Patria é esse time de Value Creation, é o time que acompanha e apoia as empresas para fazerem isso. Então, eu tenho, obviamente, um RH, um head de RH, um diretor de RH ali na empresa, obviamente é meu ponto de contato, e ele tem o time dele ali dentro. Né? Obviamente, das cadeiras ali, departamento pessoal, treinamento, gestão, BP, todo mundo ali direitinho, mas o nosso passo é ajudar muito ele com relação a tudo isso. Então, não só, obviamente, nesse caso de remuneração específico, responsabilidade nossa, né? Porque a gente que faz a gestão disso tudo, mas é apoiar o time dele ali para fazer essa virada da maneira que a gente entende que faz sentido. Uhum. Então tem todo esse trabalho mais consultivo também ali de apoio, e aí as verticais que a gente tem dentro do time replicam isso, então eu tenho recrutamento, eu tenho treinamento, eu tenho o próprio time de gestão, o próprio time financeiro, jurídico, que dão esse apoio, né, para suportar um pouco mais ali, não só com inteligência, mas com esse olhar mais cross, porque a gente tem várias empresas diferentes, eu tenho um grande benchmark ali para comparar o que eventualmente dá certo, o que não dá. Então a ideia também de apoiar as empresas é para fazer essa virada o mais rápido possível, né, dentro de um prazo ali de qualidade que a gente faça. E obviamente, desses pilares é a parte de gestão de pessoas. E dentro disso, a gente tem, obviamente, a parte de remuneração, que é o que fica mais comigo. Cara, até então eu tô ligado aos números, eu não tenho ideia como eu tô interessado nesse tema. Esse tema é muito rico, cara. Veja, quando eu penso no CEO e no CFO, o grupo já tem um roteiro muito bem estipulado dentro da tese, dizendo assim, mira aqui. Sim. Corrija esses negócios. É isso aqui que vai fazer com que multiplique. Por trás disso, existe um negócio, existe uma demanda, existe uma filosofia e que se conecta com o mercado. Onde, por exemplo, entra um CMO aí, um cara de marketing. Porque até então, se eu olho para uma empresa marqueteira, tipo uma Red Bull da vida, é uma empresa sustentada nisso. Então, é óbvio que não é nisso, né? Você pega, o cara faz uma latinha 9 centavos de dólar e ele tem uma porrada de eventos esportivos, né? Ela tem uma força muito grande ali dentro. Quando eu olho para essas teses consideram... Eu olho, por exemplo, você escolheu agora, está contando uma tese de varejo especificamente. A tese de varejo é... Por que o varejo sofre? Porque ele precisa muito, por exemplo, estar no digital, investir pra caramba em marketing para garantir que compra na minha loja e não compra na do outro. Dentro dessas teses, vocês também trazem, por exemplo, eu tô trazendo marketing porque agora é minha praia aqui. Tem um olhar para isso e, de repente, nessa escala de prioridades, um CMO encaixaria bem e talvez mais rápido? Sem dúvida, tanto que normalmente, eu não vou saber falar agora em proporção ali das empresas, mas a grande maioria tem ou uma cadeira dedicada para CMO, normalmente ele é um head de um C-level de vendas e tudo mais que pode olhar para esse escopo ali também. Porque muito do que a gente faz, assim, às vezes as pessoas associam a questão do private equity. Joguei um caminhão de dinheiro na empresa, vou sair comprando tudo e acabou. A gente tem N exemplos ali de que às vezes isso não funciona porque falta sinergia. A operacionalização, seja do lado de cultura, de pessoas ali, ela é complicada de fazer, não adianta nada, né? Vários casos que a gente tem de M&A ali, teve um caso, acho que, né, do grupo Soma ali mesmo, agora recente ali, que fizeram ali, né, uma junção. Cara, depois de um tempo, vamos separar um pouquinho aqui, porque não deu certo nem do lado de negócio, nem do lado de pessoas aqui, eventualmente, para colocar. Então, não é só isso. O lado que normalmente é mais responsável ali pelo crescimento é o orgânico. E o orgânico vai muito nessa linha no caso de varejo, por exemplo, cara, sabidamente eu tenho margem apertada, é margem no final do negócio ali de um dígito, né? Quando muito ali que consegue ainda, né, um dígito baixo ali normalmente do que acontece. Então eu vou focar muito no quê? Cara, eu vou focar muito em logística, vou focar muito ali em operação. Então diminuir, né, ali a própria questão ali de tempo ali de abastecimento, de quebra ali na gôndola, por exemplo, que tem que ter isso, passa muito por uma cadeira, né, de marketing ali, por exemplo. Então dentro das teses a gente vai até entendendo, pode ser que normalmente quando a gente compra não tem essa pessoa de um nível às vezes mais pesado,
ali dentro. E a partir do momento que a gente olha um pouco mais, fala, faz sentido, eu vou investir em trazer uma cadeira maior aqui mesmo para isso, ou para focar no digital. Então, por exemplo, vou trazer isso daqui mesmo, eu quero alguém para olhar um pouco mais, porque eu tenho espaço para avançar no digital com isso daqui. Cara, se o meu diretor atual não tem essa skill aqui dentro, eu vou trazer alguém, ou do nosso próprio portfólio, ou alguém de mercado ali quando a gente faz o processo, que vai agregar nesse tema, porque a gente acredita que vai ser um habilitador ali mesmo para melhorar tais pontos que a gente tem dentro do business plan aqui para atuar com isso. Então acontece muito nesse sentido, a gente falou, óbvio, cadeiras ali que sempre, né, vão tratar CEO e CFO, porque acaba sendo mais óbvio ali, mas normalmente para todo o C-level a gente olha, né, todo o C-level mais o RH e o legal ali, porque são cadeiras muito importantes e que a gente até entende que deveriam responder para o CEO, mas em algumas questões ali por estrutura, né, por tamanho da empresa, normalmente ali ainda não tem essa cultura de fato, mas deveriam ser posições isentas, né? É complicado falar que o RH responde para o diretor financeiro, por exemplo. Já vai ter um viés muito claro de tomada de decisão, ou o próprio, pior ainda, do jurídico, compliance, né, também ali. Então, obviamente, a ideia é que com o tempo a gente vá acertando um pouco mais essas estruturas para ter nesse desenho de que eu tenha, de fato, um board ali que ele seja robusto nesse sentido e alinhado. E porque também a ideia, por mais que a gente tenha data de saída, né, com relação às teses ali, isso é com relação a gente como investimento. A gente não quer que o executivo saia no final da tese. Pode acontecer, às vezes a gente quer trazer ele para outro negócio que a gente tem, mas se ele está fazendo um trabalho bem feito, que ele continue lá dentro. Né? Então, obviamente, é muito como administrar todos esses interesses ali no final do dia, mas sabendo desde o começo que como empresa, né, a gente como empresa de investimento de fato, tem um horizonte de saída e é um jogo aberto desde o começo. Né? Tem outras empresas, obviamente, que têm estratégias diferentes ali de compra e de manter, de fato, ali, uma participação para sempre ali. E do nosso caso, não. E da filosofia, da maneira que a gente trabalha, tem que ter uma saída. Né? Então, a gente vai preparando e por isso que é natural, às vezes, que aconteça essa troca de executivos ali mesmo durante o processo. E, de novo, tô falando de executivos sêniores, né, com muita experiência ali. Eu não vou mudar o perfil desse cara em 5, 6 anos, né, que ele tá ali dentro. Então pode ser que eu tenha alguém ali que consolide e depois eu vou ter um outro perfil que é alguém mais comercial, que vai sair fazendo roadshow aí pelo Brasil inteiro, pela América Latina, para arrumar um comprador ali que seja interessante. Então perfis muito diferentes, né, que eu posso ter. Então a gente não tem a pretensão também de ficar com o mesmo executivo o tempo todo da tese e é algo que também tem que administrar e conseguir equilibrar bem com todos os interesses. Cara, eu tô pensando no tamanho da missão que você vai ter pra explicar pra Maia o que você faz pra trabalhar. Não, sabe que ela adora... Gente, vou tomar uma água aqui. E sabe que ela adora, assim, né? Não sei com vocês ali que tem filho pequeno também. Eventualmente, a Mara hoje trabalha, né, remoto ali, eu vou mais ali pro escritório, mas eventualmente trabalho de casa também. Em algum momento ela falou, e ela associa, né, o notebook ali, ela chama de trabalho. Né? Ela falava, mãe, eu quero um trabalho. A gente deu um notebook mais velho ali pra ela Quebrado. e tudo mais, quebrado, que não funciona, porque se deixar o nosso ela quebra. E às vezes a gente tá os dois ali no escritório ali que a gente tem em casa. Ela fala, eu vou trabalhar também. Aí ela Dura senta 30 ali, segundos. começa, a gente fala, ela, não, já cansei. Falou, mãe, mas e seu Pois é, chefe? querida. E seu chefe? Não tenho chefe. Empoderada, é isso. Sou eu. Empoderada. Empreendedora. É isso. Ela é tá isso. representando bem essa galera nova que tá chegando. Vai É querer bom ser a gente youtuber, entender vai como é que querer- trabalhar. Vai ser um problema. Foi isso. Sabe o que tá me chamando a atenção? Faz pouco tempo que você tá nessa empresa, né? sim. Você se aceitou ir pra essa empresa um dia antes da viagem, né? Foi, Para os Estados foi. Unidos. E o quanto que você já sabe disso? Por quê? Por quê? Porque ele é CDF. Porque você é CDF ou porque você, na sua carreira, na sua trajetória, você já tava pondo o pé em assuntos correlatos, assim? Por que você sabe tanto? Eu acho que tem acho que é até legal me de pergunto contar isso isso. todo dia. Eu tô aqui. Todo dia eu fico, por que ele sabe? Eu tenho uma pergunta muito difícil, vou fazer pra ele. Faço, ele sabe a resposta. Eu falo, pô, Ele é o seu sabe isso, adulto cara? premium. é. Que você é Ele adulta, é. mas você precisa... Eu Eu não também sou adulta, preciso, tá? eu também tenho um adulto premium em Você casa. tem? Tenho. Que bom, né? Porque senão a gente fazia o quê? Pra Eu que não a gente sei chat GPT, né? Óbvio. Hoje em dia tá um pouco mais Tá mais fácil. fácil, né, de colocar. Fala, por quê? Acho que Vamos tem... Eu sou curioso, né? Então esse Camara brincou agora. Então perguntar uma coisa aleatória, como é que você sabe? Eu li em algum lugar, né? Mas se eu leio em algum lugar, eu não lembro mais. Mas, viu, agora. é isso que eu ia falar. Acho que você conhece o João, né? Sim. Vocês deviam sim. ser amigos. Pode Aquela- ser, olha aí, ó. Porque o Capaz João aí também, eu- você pergunta um negócio super aleatório, tipo assim, por que que na natureza não existem rodas? Ele sabe. Tipo, não existe nada na natureza que é redondo igual uma roda, que funciona como uma roda. Muito bom. E ele João, seu sabe que marido? é.
Ele também vem com curiosidades do nada, quando você tá, tipo, descansando e a pessoa vem, você sabia que... Eu não lembro. E é uma coisa bem aleatória, normalmente é uma coisa bem Primeiro aleatória. que eu não sabia, segundo que eu não te perguntei. Mentira, eu não falei. Primeiro que eu não cabe no sabia, meu segundo que eu HD, nem tô mano. interessado. Nem queria saber, nem queria saber. Eu vou deletar da minha memória. Mas eu achei Não, mas muito legal o que e vou acontece contar. muito em casa é o contrário. Assim, você viu aquele meme do não sei o quê? Ou então eu abasteço A ele curiosidade de vem do memes meme, também. né? É verdade. Então, assim, é o TikTok, tudo que eu salvo é pra mostrar pra ele, pra atualizar, Sei, pra dar ótimo. uma... A gente é uma gêmea, eu acho. Um casal que não Muito. tem uma lista ali de enviados ali pro outro, Isso, não tem. casou direito. Então tem isso. Olha, essa tese é interessante. Você pode nem ver, mas tem que enviar. Nossa, Tem. gente, é cada... E tudo que é difícil, eu também marco pra perguntar pra ele. Falo, me Olha explica aí. isso aqui, ó. Não entendi. É isso, eu faço a mesma coisa. Eu acho que é. Mas voltando na pergunta, Fê, acho que tem esse lado óbvio de curiosidade. Assim, eu sempre gostei de mercado financeiro. Até antes de ter algum dinheiro para investir em alguma coisa, me levava pela curiosidade ali. Eu sempre gostei da história ali mesmo, não só banco, né, mas a parte de investimento, de criação de empresas e tudo mais, como é que financia com relação a isso. Eu tô especificamente no mercado financeiro há um pouco mais de 5 anos, então é um pouco mais dentro desse mundo mesmo ali de investimento especificamente. Então, para mim, essa questão de saber o que é um fundo de investimento, saber o que é um private equity ali, eu já sabia de fora, óbvio, agora eu consigo falar com mais propriedade de como é que o Pátria faz isso, né? Porque, obviamente, aí é o molho, né? Obviamente, ali um pouquinho de como não é segredo, porque, óbvio, né? Tem outras entrevistas de gente muito mais capacitada já falando muito melhor disso, mas é um pouco de como é que a gente faz. E tem uma coisa, assim, que eu achei bacana, né? Que nem do processo ali do Pátria. Foi um processo que desde o começo, os recrutadores ali, a Marina, o Renato, o pessoal que hoje é do meu time, né, mas que fizeram um recrutamento com expectativas alinhadas de é um processo lento. Né? E algo que quando você tá do outro lado, né, eu tava, obviamente, trabalhando ali em outro lugar ali, eu lembro que eu vi a vaga, né, postada ali no LinkedIn ali primeiro, já tava com algumas reflexões, já conversando, inclusive dentro da empresa, que eu achava que um ciclo, né, já tava próximo do fim e tudo mais, que tava começando a olhar. E eu vi a vaga, né, uma vaga de remuneração, que é o tema ali que eu venho me especializando nos últimos anos, para trabalhar em Value Creation. Então, não sabia exatamente como, mas eu falei, deve ser muito legal fazer isso para um portfólio de empresas. Né? Querendo dizer, eu passei por empresa ali de indústria, então, Natura, trabalhei na PepsiCo, né, outras empresas ali. Falei, a oportunidade de olhar para modelo de remuneração, para qualquer outra coisa que seja, fazendo isso para várias empresas diferentes, ou você faz isso numa consultoria, por exemplo, vocês aqui que tem isso, ou é muito difícil, né? Seria uma empresa de eventos, alguma coisa assim, né? Que eu tivesse a oportunidade de ter contato com executivos de várias empresas diferentes, de segmentos muito diferentes. Então eu falei, isso aqui deve ser muito legal de fazer. Deve ser muito difícil, né? Óbvio, mas deve ser muito legal intelectualmente ali de fazer. Então, aí eu lembro que eu chamei a Marina, que era a recrutadora principal ali, mandei e falei, tá aqui meu currículo, admiro o Pátria como empresa, não vou ser a pessoa mais capacitada em remuneração, minha carreira em remuneração é mais recente, né? Eu venho mais de People Analytics ali de um outro lado, que explica um pouco do lado nerd ali, de gostar de estudar, de entender, né? Mas falei, tô me especializando e queria muito conversar com vocês, porque acho que pode dar jogo, né? E o processo do Pátria, assim, ele foi relativamente longo, assim, foi um pouquinho mais de 2 meses, não é que foi um absurdo também, mas quando a gente olha até algumas empresas divulgando ali com gosto, né, o processo rápido e tudo mais, mas do Pátria é uma decisão tomada que aí, conforme eu fui entendendo um pouco mais da cultura, né, se assemelha muito à decisão de investimento, de que é isso, não é nada rápido, por mais que a gente tenha necessidade, precise de alguém ali para vir para ajudar nos temas, eu não vou sair contratando a primeira pessoa aqui que faz uma primeira boa entrevista e já botar para dentro, né? Então foram mais ou menos 2 meses e meio, eu tive a oportunidade de conversar com praticamente 8, 9 pessoas, de pessoas diretas ali do time, de pessoas da equipe, stakeholders ali importantes que a gente tem. Então isso foi me dando, né, e obviamente conversas diferentes, né? Porque, tudo bem, você conversa com a gestora direto primeiro, conversei com a diretora ali da área, conversei com outro par. Então você vai montando um pouco dessa visão ali, um pouquinho de como que cada área funciona, então vai dando, obviamente, uma base boa. E eu, do meu lado, assim, eu comentei isso muito com a Mara no processo, né? Algo que eu carrego pra vida, assim, eu nunca vou falhar alguma coisa ali por não ter me preparado. Então, né, a partir do momento que eu comecei a participar do processo, eu vou atrás de informação. Então, assim, eu vi entrevista do CEO, vi podcast que alguém tinha participado, fui ver, né, eu gosto mais desse lado financeiro ali de resultado também. Então, o Pátria é uma empresa aberta, né, aberta nos Estados Unidos, então fui ler relatório anual, fui ver divulgação de resultado e tudo mais, então eu vou complementar, eu vou correr atrás de informação ali mesmo que eu não tenho,
E aí a curiosidade ajuda, né? Porque você vai consumindo, então, tentar fazer do meu lado, pelo menos ali, a curva de aprendizagem, ali, o ramp-up que a gente tem, ser mais rápido com isso. Né? Então, foi muito nesse sentido de juntar essas informações. O processo foi longo, no final foi bom, né? Porque aquele namoro, né, que você vai tendo ali no processo, assim, de... Cara, você vai conhecer um pouquinho mais, eles vão te conhecendo, você fala, tá legal, deixa eu entender um pouco mais. Tanto que no final eu falei pra eles, óbvio, tive a resposta na sexta antes de viajar, eu viajei no sábado. Falei, se não desse certo, óbvio, eu ia ficar puto, né? Porque eu já tava Tem uma tese dedicado e tudo mais ali com isso. Já tá namorando a pessoa ali, né? Você já quer ali, beleza. Não é você, sou eu. Mas ao mesmo tempo, assim... Desculpa. Foi muito bom. Né? Assim, foi muito bom por isso. De conhecer, eu falei, se não, por alguma razão não rolar agora, ou outra, eventualmente eu posso daqui a pouco ter uma outra vaga ali, o pessoal já me conhece e tudo mais. Ou tá claro de que é um mercado que eu quero trabalhar. E aí eu posso tentar em outros players ali e tudo mais, mas que bom que deu certo. Aqui no Patrick eu tô vendo que tem uma cultura, tem uma questão ali de time também muito legal. Então acho que foi um pouco disso, né? Ou seja, você foi muito stalkeada, tá? Antes de dar certo aqui. Não, com certeza. Com certeza. Ainda bem que eu não falei nada na rede. Controlei. Deixou o trabalho dele mais difícil. Mas sabe o que é engraçado isso de perfil? Porque a gente fez um exercício aqui um dia, num treinamento, aí tinha assim, você tinha que escrever num post-it uma pessoa que te inspira. E aí todo mundo assim pensando, mãe, pai, e o meu marido tava junto. Eu já tava aqui já, assim, tipo... Meu marido. O post-it que ele colou foi Ray Dalio. Ninguém botou uma pessoa, uma celebridade. Tu botou minha mãe, minha esposa, meu chefe, meu colega. E ele, Ray Dalio, colou. Por que você colou Ray Dalio? Não coloquei. Que bom. Não, porque eu já conheço, né? Já sabia que... Ela tinha colocado, ela falou assim, é? Riscou. Virei o post-it. Porra. Não, inclusive assim, só agora você vê há umas gemas, né? Vou chamar o João pra almoçar depois ali. Até brinquei ali que eu fiz um negócio eu vou chamar você. no chat GPT ali, né? Com relação a um grupo de mentores, né? Eu vi um post ali, depois resolvi replicar isso ali, análise comportamental, pedi ali dicas e tudo mais e formei um conselho de mentores ali pelo chat GPT. Até fiz um post ali no LinkedIn. O Ray Dalio é um dos meus mentores. Tá vendo? Ah lá. Entendeu? Aí você já pode assim, porque a inspiração do João... Não, total. Cara, mas Almas isso é gêmeas, muito legal. almas Não gêmeas. bater muita cabeça, não. Mas a gente vai ter que fazer Concorrer, juntar competir. muito meme pra poder oxigenar esses dois Não, cérebros. melhor não. Ainda Cara, bem que isso não. é muito legal, esse lance Muito legal. dos mentores. Não, porque de fato você fala assim, cara, como é que eu poderia? A inteligência começa a ter acesso aos livros, ao estilo, modelo de pensamento Total, do cara. total. E ele falou, o que você faria numa situação como essa? Ele Me ajuda. pediu Exatamente. conselho. E são muito bons. E parece que eles conhecem o Renan. Chocada. Isso é o que eles mais fazem. Eles conhecem mais do Mas Renan do que os muito autores. mais. Então, É que o problema do chat GPT é que eu uso dele, né? Então, às vezes... E aí você tá lá falando... Teve uma vez que ele pediu, faz um resumo do meu perfil. O que é? Falou, não, é alguém analítico, focado em dados, gosta muito ali de... Skincare. Né, de remuneração. E tem algumas coisas com skincare, com criatividade. Eu falei, essa parte aqui é o perfil da Mara. pode crer que somos Realmente. um. Nessa hora O somos GPT um. lá... Vocês viram já o meme que é uma moça, assim, a GPT? Não. Tipo, aí ela tá lá, é como se fosse uma pessoa por trás do GPT respondendo o chat. bom. Aí tá lá assim, oi chat, lá vem aquela chata, o Meu. que você quer? Oi querida, como você tá hoje? Tipo assim, né? a pessoa- Falsa. E aí ela tá com uns pregadores, assim, tipo uma unhona. Tac. Aí é tipo isso, né? Confundiu o GPT, né? Falou assim, mas analítico, skincare... tudo bem. Perfil diferente, né? O GPT Mas hoje ele já evoluiu, ele sabe que são duas pessoas que usam. Ele sabe? sabe? Sabe, olha lá, tá vendo? Oi, sou essa eu. tecnologia é uma Você só manda loucura. assim pra ele. Oi, sou eu. Ele fala assim. Adivinha quem é? Adivinha quem é. Não, Vou deve fazer ter. isso hoje. Faça. Vamos ver. Vai ser um. Pelo jeitinho de falar, eu peço por favor, com licença. Eu duvido que você peça pro chat GPT. Gasta Você energia. tá gastando mais dinheiro É. da OpenAI. É verdade, Tá né, consumindo gente? água à toa. Tá. Mas se você for... Achei que eu tava sendo educada, vocês estão realmente, mas... Ok. Mas de repente, se você tem uma questão de justiça social, sei lá, do mundo e tal, você tem que gastar mesmo dinheiro dessa galera. Então você manda obrigado. Tá bom. Vou pensar Ótimo. que lado que eu vou tomar. Criação de valor. Que nome interessante para uma área. Porque, de fato, um profissional de remuneração, o tempo inteiro ele fica envolvido em modelos para criar valor. Sim. Né? Porque não é só sobre pagar mais, não é dar mais dinheiro, né? Porque nem sempre é isso. Nós começamos a falar de criação de valor com as crianças. Certo? O que é criação de valor? Você compra um brinquedo de R$1.000 e ele fica com a embalagem. E o que é valor? A embalagem. Total.
Então você fala, pô, não vou dar o de 1.000. O que é valor, né? Eu gosto de voltar nisso. As crianças gostam muito da nossa companhia, né? Então você fala assim, eu venho com qualquer presente, ou você, olho, sabe aquele olhar que faz a criança saber, eu tô aqui, eu tô te vendo. Cara, isso não tem dinheiro nenhum que dá, por exemplo, e tem valor, né? Muito. Quando eu olho para as teses, então, agora, e é muito interessante, lá dentro, se eu sentasse, por exemplo, em uma cadeira em que me desse condições, eu gostaria de conhecer mais desses processos da formação, porque isso é uma parte muito, muito legal, cara. Me diga, então, do ponto de vista da criação de valor, agora a gente chega no ELP, muito bem contextualizado, aliás, porque esse é o momento que a gente fala, como é que eu chego nesse... O que é que vocês fazem, se é que você pode compartilhar alguma coisa diferente do que a gente tem no mercado? Porque, de fato, o executivo sentou ali, você disse que em 5 anos eu quero que essa empresa chegue aqui. Como é que vocês montam esses modelos em que agora eu estou olhando, tem um pedaço relativamente grande de grana, eu quero participar disso, mas o que é mais que tem, cara? Esse é o desafio, assim, de entender, a gente parte de um princípio. E isso é bom porque até, acho que pessoalmente, tanto eu quanto a Mara também, é um dos temas que a gente conversa bastante em casa, de que adulto, né, trabalhando, a não ser óbvio, você está trabalhando em ONG, aí teu objetivo é completamente diferente. Mas, no geral, a melhor forma de respeito que você pode ter com uma pessoa ali, cara, é dar dinheiro. Acho que um trabalho bem feito, o compartilhamento de valor ali gerado no sentido de crescimento da empresa e tudo mais, pirâmide ali mesmo, cara, começa pelo dinheiro. Se o dinheiro já estiver ok, e obviamente você vai crescendo com o tempo, suas necessidades obviamente vão diminuindo com relação a isso, você vai buscando coisas mais aspiracionais, mais existenciais ali que você pode buscar, mas olhando para a sociedade, na grande maioria das vezes, cara, é dinheiro. Né? E falta um pouco, eu acho ali, às vezes de as empresas no geral olharem para dentro e falar, cara, eu preciso dar dinheiro para esse povo. Não é necessariamente de pagar mais por pagar mais, mas é como é que eu crio um mecanismo para distribuir. Porque o valor ele é gerado, só que muitas vezes ele é muito mal distribuído. Né? Isso joga contra o próprio valor que você tá tentando. Exatamente. Então, assim... E eu sei que tem muita gente que às vezes torce um pouco o nariz para mercado financeiro, ou mesmo ali para private equity, que às vezes tem uma visão ali mais predatória do mercado, né? Que você vai, compra, bagunça tudo, chacoalha, depois vende, vai embora e deixa, né, teoricamente, a empresa ali para se virar sozinha. Tem empresa que, obviamente, depois tem muita dificuldade quando sai para realmente se virar sozinha e tudo mais. Mas tem um ponto que eu acho que ele é mais honesto nesse sentido. Né? Tanto por isso, cara, eu já tenho uma data de saída logo de cara. E aí, olhando especificamente para a parte de remuneração, o que a gente olha? Questão ali, né, quando a gente olha para composição de tabela salarial, como é que a gente vai trabalhar e tudo mais. Cara, o executivo que a gente contrata, ele não pode querer ir trabalhar com a gente ou trabalhar na tese ali de maneira geral, cara, pelo fixo e pelo bônus. Porque o valor que a gente gera, ele tá no longo prazo. Então, o executivo que vem, e até por isso que vai juntando com o perfil que a gente busca, de que não vai ser alguém, normalmente ali, numa fase de 30, 40 anos, que tá numa fase muito de construção de patrimônio, de criação de riqueza e tudo mais. Olha que interessante, tem mais um ponto aí, vai lá. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu trago um executivo, ele precisa entender e topar esse valor no longo prazo. Então, obviamente, a gente vai olhar, a gente faz N pesquisas, consome dados, inclusive de vocês aqui da Carreira Miller, para entender ali as tabelas salariais dentro dos setores que a gente atua, que são, né, os mais diversos possíveis ali, e eu vou ter uma estratégia de pagamento ali de fixo, de bônus, bem alinhado. Mas tá muito claro pra gente de que não é aqui que eu vou ser atrativo. A gente faz ali uma questão muito ok ali de mercado, ali com P50 e tudo mais, bem tranquilo. Eu não quero estar baixo, mas também eu não quero ser o super atrativo com relação a isso. Parte de benefícios, tem algumas coisas que são ok, principalmente o plano de saúde, mas bem dentro de um básico, de certa forma. A gente também não investe muito tempo e muita energia em ter uma super cesta de benefícios, mas onde eu dedico muito do meu tempo é na construção do ILP. E aí o do ILP, hoje ele é base, né, até pro pessoal ali, eu tenho alguns mecanismos, né? Eu tenho stock options, eu tenho RSU, eu tenho bônus diferido no longo prazo, eu tenho algumas formas de trabalhar, mas é basicamente o incentivo de longo prazo. Então eu tenho bônus, PLR, ali, PPR, que normalmente as empresas pagam 1, 2 vezes por ano, né? Resultado do ano, eu tenho alguma métrica ali de cálculo, meta coletiva, meta individual, pago ali pro pessoal. O ELP normalmente ele é pago, ele pode até ser pago de alguma maneira, né? Até outorga, como a gente fala, anual, mas o valor dele é gerado no longo prazo. Então, normalmente eu tenho regras
de vesting, né, que é o período ali para a pessoa de fato ser dona daquelas opções ou daquelas ações ali que ela está recebendo. Eu tenho regra de lock-up, né, que é o tempo que ela fica com aquela ação presa antes de poder vender. E como a gente fala de private equity, ou seja, de empresas que têm capital fechado, eu não tenho liquidez para isso, né? É diferente, por exemplo, se eu vou trabalhar com uma estratégia de uma empresa de capital aberto e eu vou negociar a própria ação que ela é negociada em bolsa, a minha ação, a não ser que eu tenha alguma regra interna ali de lock-up, por exemplo, a liquidez, ela tá no eu abrir meu celular, abrir o Google ali, por exemplo, abrir meu aplicativo do banco de investimento, eu vejo na hora, eu mando a ordem ali de compra-venda, a liquidez ela é imediata ali praticamente, né? Para uma empresa de capital fechado, isso não existe, né? Então o executivo também, a ideia principalmente é que ele tem um skin in the game, né? Porque ele está obviamente trabalhando para aquilo, então dedicando horas da vida dele, né? Dedicando ali a energia dele para fazer o negócio crescer, mas ele vai ser remunerado no longo prazo. Então normalmente ele vai, da maneira que a gente trabalha, né? Ele tem obviamente ali o recebimento das outorgas, como a gente chama, que é o pedaço ali de ação, de opção ali que ele vai recebendo ao longo dos anos ali. Isso que eu ia falar, você quebra isso, mas de fato ele não acessa ainda. Ele tem o pedaço garantido, mas ele vai pegar daqui 5 anos. Exatamente, ele tem o que a gente fala, ele tem a quantidade garantida. Então, Emerson, você tem aqui pelo teu pacote de salário, você tem X mil aqui, X milhões ali, por exemplo, aqui em valor, que é o equivalente a tanto em ações aqui nesse ano. Ok? Recebeu, tá lá no teu, né, a gente usa um sistema, então tá lá no teu sistema, eu mando para ele lá, ele assina o documento e tudo mais, beleza. Quanto que isso vale? Hoje, vale, a gente tem um valuation ali da empresa, cara, pode valer R$1 cada uma, então imagina que você tem 1 milhão ali de ações, 1 milhão de cotas ali, tá valendo 1 milhão. Beleza. Cara, vai valer 1 milhão no momento da venda? Idealmente não, porque todo mundo tá trabalhando para que isso cresça. Então, obviamente, ter 1 milhão, a ideia é que ele valha 3, 4, 5, 10, né, qualquer coisa do que tem ali. Mas, obviamente, ele pode ficar no meio do caminho. Né? Ou pode, inclusive, ficar no mesmo valor. Eu posso não alcançar os gatilhos ali que eu tenho de pagamento. Né? Então, é aí que mora o jogo de interesse, né? Porque, obviamente, o executivo está trabalhando, então, se o resultado for bem, ele vai dar uma porrada de resultado. Então, são valores muito significativos, né? Obviamente, na casa de milhões de reais ali para os executivos, dentro de uma tese ali bem sucedida, né? Que ele vai, obviamente, receber, mas ele demora para receber. E tem, obviamente, essas questões de que não é além do tempo ser garantido, ele tem que entregar o resultado. Então, se o resultado também não vier minimamente nos gatilhos ali que a gente espera, não tem dinheiro. Porque a prioridade como investimento do negócio que a gente faz, quem que eu remunero? Eu remunero o investidor. Então, obviamente, para toda essa roda, né, do private equity, de uma empresa de investimento ali funcionar, ela só existe porque eu tenho investidores, pessoas físicas, jurídicas, institucionais ali, que estão aportando dinheiro dentro do fundo com a expectativa de tirar aquele dinheiro mais taxa de juros, mais alguma coisa do que vai ter ali. Então, obviamente, o que a gente faz? Conforme, né, o fundo ali vai dando resultado, minha prioridade é remunerar o investidor, né? Obviamente, eu remunero a empresa e tudo mais. Tem o fixo e bônus que está sendo pago para a empresa mediante o resultado e tudo mais do que acontece. Esse valor do ILP ali, ele está atrelado muito a essa geração do valor no longo prazo. E aí, é um modelo de que aqui no Brasil a gente tem ainda algumas, não diria insegurança jurídica, mas tem volta e meia alguma decisãozinha ali do CARF, mudança de entendimento, se tem caráter remuneratório, se tem caráter ali mercantil, né, a troca de ações, ali, de opções e tudo mais, que muda um pouquinho do jogo, diferente do que é no mercado, por exemplo, norte-americano, o mercado mesmo na Europa, ali que o modelo já é muito mais consolidado há muito mais tempo. Então aqui, além de tudo, como várias outras searas dentro do Brasil, tem essa insegurança jurídica um pouquinho aqui que habita, que dependendo de alguém com a caneta, muda alguma coisa. Né? E você tem, querendo ou não, imagina, um plano de 5, 10 anos ali construído, vai alguém na caneta ali, cara, resolve que aquela interpretação não é necessariamente essa. Né? Muda bastante coisa, mas obviamente a gente segue com a regra do jogo ali, do que tá valendo agora, mas é esse trabalho que ele acho que ainda muito arcaico, né? Assim, dessa maneira, assim, de trabalho, de liberação das cotas, de como é que o executivo acessa esse valor ali mesmo. Então é muito isso que a gente está olhando hoje, né, de maneira de que, óbvio, não posso colocar um negócio em risco, porque eu tenho que continuar, cada empresa tem que gerar X vezes ali o que a gente investiu, para obviamente essa conta toda fechar. Então eu pagar o investidor, eu pagar a empresa, pagar a estrutura, pagar todo mundo do que tem ali, óbvio, e o executivo. Mas eu quero muito que o executivo, eu não tenho problema em pagar bem o executivo. A questão é que o interesse dele nessa remuneração, né, para ele habilitar esse pote grande ali de dinheiro que de fato ele recebe, ele não vem de graça. Ele vem mediante o resultado que ele
obviamente tem todas as condições e o interesse que a gente espera, obviamente, de trabalhar para entregar aquilo. Né? Esse cálculo, agora você começa a me colocar uma linha de raciocínio, né? Tem várias pessoas que precisam ser recompensadas por isso e também tem o executivo. Então tem uma escadinha aqui. A minha primeira pergunta com relação a isso é, com base em muitas teses ao longo desses mais de 30 anos que vocês têm, então eu acho que vocês já têm um modelo, vocês sabem quanto desse percentual do bolo vocês querem distribuir com esse cara e agora vocês vão criar o valor nesse meio do caminho. Então, essa é a primeira pergunta. Existe um teto meio que estabelecido? Na tese vocês já entram dizendo assim, quase como se é a recompensa para o executivo e a gente sabe que nós estamos dispostos a distribuir esse percentual das cotas que podem valer tanto para ele. Bom, existe um teto para isso. E a segunda vem, eu como executivo, imagino o seguinte, eu sei que vocês já estão olhando para um cara mais maduro, não é aquele cara que está querendo construir patrimônio, é mais maduro. Só que ao mesmo tempo, eu estou pensando minimamente 5 anos. Então se eu sou um executivo de 55, cara, não é qualquer tese que eu quero entrar, porque no final dela, para garantir que eu vou pegar esse bolo, eu estarei com 60. Já não serei o cara de 55. Sou experiente, ganhei mais corpo, mas já estou com 60. Então, a tua tese tem que, de fato, valer para mim. Porque senão, por que eu entro? Eu não posso entrar e sair com 2 anos, porque eu perdi. Sim. Eu não vou ter acesso a esse bolo que eu estava ali dentro. Tem mais tempo. E dos 60 aos 65... Talvez você é um cara que já começa a pensar, pô, eu quero ficar com meus netos, porque eu já fiz o bolo. Vou tirar o pé agora. Vou tirar o pé. Então, eu acho que você vai pegar um cara num alvo em que ele tem mais 10 ou 15 anos para fazer essa bolada para dizer assim, agora eu quero curtir. Então, diz para mim, como é que você alinha isso? Porque, de fato, você tem um teto. E agora eu quero saber, você tem um teto? E como que você mira esse tempo de atividade desse cara para vender um sonho dizendo assim, é teu último tiro, vem dar esse tiro comigo. Primeira pergunta do teto. Não tem teto. Então, assim, a ideia, a gente já teve... O sonho do recrutamento. Já começa a te responder aqui, né? Pouco budget muda requisito. Cara, aqui não tem teto. Infelizmente, eu nunca participei desse tipo de... Mas é óbvio, né? A gente tem uma questão... O budget, ele existe, né? Obviamente, para cadeira, quando a gente olha fixo, bônus ali, o que eu tenho, né? Custo direto ali no ano que a gente tem. Então, óbvio, aí entra estudo de mercado, pesquisa salarial, quão mais ou menos agressivo dentro do setor a gente quer ser. E, obviamente, isso tem que caber dentro do que a empresa, e o Pátria especificamente ali nos investimentos, a gente opta muito por crescer com o próprio esforço da empresa. Então eu não vou me alavancar em dívida necessariamente para fazer essa operação funcionar. Né? E nem, obviamente, ter um funding ali do Pátria, por exemplo. Não, eu faço o aporte do dinheiro e a ideia, eu tenho um capital ali definido, mínimo e máximo ali que eu vou alocar dentro da tese. Eventualmente, se a empresa, né, e como é que a gente atua ao longo desses 10 anos ali que o fundo pode existir, eu vou tendo, né, eu tenho uma plataforma ali grande, que é normalmente onde eu vou plugando ou fazendo os maiores investimentos. Eventualmente, uma outra empresa que é de uma outra tese pode não ir tão bem, né? Tá naquele grupo de baixo que eu comentei que o resultado pode não ir tão legal. E os próximos aportes que eu faço, eu vou direcionando, obviamente, para a tese vencedora ali que tá. Mas a ideia é não ficar colocando dinheiro para uma operação que não sustente. Então, a questão de budget, ela existe no sentido de, cara, eu tenho um valor aqui de tabela, de fixo e bônus. A gente olha muito para paridade dentro do portfólio, tamanhos similares de empresas, negócios mais ou menos similares que tem aqui. Ok, eu não vou pagar qualquer valor de fixo e bônus ali para a pessoa. Né? De fixo, principalmente, o bônus, obviamente, tem uma métrica mediante resultado, um pouco mais, um pouco menos. Se a empresa porrar de resultado, obviamente ele vai receber mais, mas é um dinheiro um pouco mais, né? O teto ele é um pouco mais alto, mas ele existe, né? Com relação a isso. Agora, pro ILP, de fato, não tem teto. Porque aí se a empresa gerar um valor ali que ele seja... A gente já teve casos ali de tese que deu 22 vezes o investimento. Caramba! Então, assim, cara, teve cara que ganhou muito dinheiro. E aí ganha, assim, óbvio, né? De acordo com o nível ali, com o quão envolvido você está na tese ali diferente, mas aí eu consigo remunerar bem muita gente. Obviamente, o C-Level vai ser remunerado, mas a gente tem também, a partir do momento que a gente trabalha com o ILP e já tem essa cultura, o programa, a gente não fica restrito ao C-Level. Então, eu já tenho o programa estruturado e tudo mais. Putz, você é o CEO ali da empresa, o C-Level. Falou, pessoal, a gente tem um cap aqui no sentido de máximo de diluição do capital social da empresa. Cara, mas tem gente ali do nível gerencial, dos níveis mais baixos ali, que está fazendo um trabalho legal para a gente fazer uma outorga extraordinária, que se for o caso. Putz, tem o meu gerente aqui de RH, de finanças aqui, que eu quero incluir. Mas isso é que você descobriu que você já ganhou muito dinheiro. Mas quando você bota o LP, você já bota o LP para esses caras também? A gente bota na mesa, no sentido assim, eles têm noção de como é que funciona a métrica e qual que é o valor, porque ele tem um target
de outorga para receber com relação àquilo. Normalmente um múltiplo de salário e tudo mais. Então coloca aqui, você vai receber 1 milhão por ano de outorga de ações. Que é aquilo? Quanto que essa ação vale? Putz, no começo ela vai valer R$1, né, porque eu tô começando a tese e tudo mais. Cara, quanto ela vai valer na saída? Ela pode valer 22, ou pode valer 1,5, 1,10, pode valer 1. Né, pode valer um pouco menos ali, aí aquilo virou, a gente fala underwater, né, virou pó ali, aquela operação, você não vai receber nada com relação a isso. Então, assim, o executivo ele já tem isso ali na carta proposta dele, né, na offer ali que ele recebe, mas é um valor teórico, né, porque é isso, ele não vai botar o cash ali no bolso no ano seguinte e tudo mais. Então ele tem noção disso, mas de novo, ele tem a noção da quantidade. Né, porque é isso, você vai ter o equivalente a R$1 milhão em ações, em unidades aqui, em opções e tudo mais que vão vestir, né, vão vencer ali ao longo do tempo, que vai entrar de fato pro teu bolso. Quanto que isso vai valer na saída, a gente nem tem a pretensão, porque a gente realmente não sabe. A gente tem, obviamente, o esperado. Falar, valer X vezes isso aqui que a gente está colocando. Pô, beleza, então o potencial que você tem de ganho é X versus a quantidade que você tem para cá. Mas a gente não coloca teto. Então, assim, se a tese der um resultado muito bom, eu vou honrar aquela quantidade que você tem. Você tem 1 milhão de opções aqui, você comprou a R$1, cara, agora a gente está vendendo ela 22, cara, eu corrijo ali o valor de R$1, ali, inflação e tudo mais ali, cara, a diferença é o que você vai embolsar. Vou fazer uma pergunta, pode terminar depois eu pergunto. Tanto que aí, normalmente, o cara ganha muito mais do que qualquer outro cargo na empresa. O cara ganha muito mais do que o presidente. Às vezes o time de M&A, né? Porque, óbvio, toda a tese tem um time dedicado de M&A, né? Direto que também tem um ILP para ele. Que também tem um ILP relacionado a isso. Então, às vezes, é um analista ali, sênior ali do time, vai ganhar um baita de um resultado. Porque é da carreira e é do business. Ele também tem que guardar o tempo, nisso, né? Porque ele montou a tese e agora ela está sendo executada. Exatamente. Né? Então, tem as regras muito parecidas. Né? No geral, eu tenho... a pessoa ali de investimentos, por exemplo, ela participa do mesmo plano, às vezes mais de um plano, porque às vezes ele está alocado em mais de uma tese ali diferente, mas a mecânica é muito parecida, né? Porque ele de fato contribuiu muito com esse resultado também, da compra, da saída da empresa ali, dependendo quando é que tem. Então a ideia não tem um teto de, meu analista vai ganhar X. Cara, é pegar o bolo, seja ele do tamanho que for, e vou fatiar de acordo com a regra que a gente já tem definida. Cara, se for ótimo, ótimo. Porque é sinal ali de que realmente foi uma tese que deu muito dinheiro e tudo mais. E pro fundo também é bom, porque obviamente ela vai, como eu comentei no começo, né? Às vezes é essa daí que dá 20, 22 vezes ali do resultado, obviamente ela já entrega o resultado de várias outras que não entregaram. Né? Então pro investidor no final ele também vai receber mais dinheiro. Porque eu tenho essa conta que a gente faz a analogia dos copinhos, né? Eu tenho o copinho do investidor, eu tenho o copinho da empresa, né? O copinho dos funcionários ali do time, e obviamente o copo do executivo, ele é cheio tanto pelo resultado da empresa quanto do fundo também que a gente tem para cá. Então isso vai sendo nivelado ali, e numa tese dessa todo mundo ganha muito dinheiro. O investidor também vai ganhar, porque não adianta nada, né? Obviamente, se o executivo está ganhando é porque o investidor também está ganhando. Né? Obviamente quem está no corporativo ali, por exemplo, é menos elástico. É óbvio, assim, a pessoa que está ali na cadeira de remuneração, por exemplo, ali, eu tenho o ILP relacionado com as empresas do que tem ali. Cara, dificilmente eu vou ficar milionário com uma empresa. E tá tudo bem, porque meu risco é muito mais baixo. Meu skin in the game é completamente diferente do executivo que tá lá dentro. Né? E tá tudo bem. Mas eu sou recompensado também por isso. Obviamente, quanto mais perto do risco você tá ali da beira, né, a recompensa acaba sendo melhor ali também, quando as coisas dão muito certo. Vai lá, Mara. Ele respondeu já. Respondi? Foi ótimo. Qual seria a Era pergunta? sobre os outros níveis, os outros cargos, sim. se eles tinham também esse mesmo tipo de... Todos eles têm esse mesmo tipo de... Não é que todos obrigatoriamente recebem, né? Normalmente quem é elegível direto é o C-Level, né? Normalmente que a gente trata, mas dentro dessa conta de até X% ali do capital social da empresa é o que eu posso diluir uma distribuição ali de ações, né? Porque é o resultado que eu estou comprometendo, a gente incentiva de que tem algum tipo de meritocracia para os demais níveis. Então a gente, né, todo ciclo ali anual, a gente volta para o RH da empresa, né, para o C-Level e tudo mais. Fala, tem pessoas ali que você quer reconhecer muito com esse objetivo de reconhecimento, de retenção, né, de pessoa ali que está fazendo um trabalho legal, às vezes tem um risco de retenção, alguma coisa nesse sentido. Mas, de novo, são as mesmas regras. E aí tem casos e casos, né? A gente estava discutindo recentemente de uma empresa específica, de que já teve isso, né? Às vezes a gente olha como RH no geral, fala, pô, que coisa legal, né? Eu vou envolver ali o coordenador, uma pessoa ali, um analista ali, que às vezes não está necessariamente tem acesso tão fácil a esse tipo de remuneração, e vou envolver ele no plano. Mas se isso é mal comunicado, mal explicado, já aconteceu o caso da pessoa virar e falar, cara, mas você tá me dando isso agora, não vale nada, eu tenho que esperar daqui 5, 6 anos ali pode ser que vale alguma coisa, não vale nada. Cara, não dá para me pagar em bônus, não?
Esse é o ponto. Né? Criação de valor. Sim. Lembra? Você comprou um presente de R$1.000 e a pessoa gostou da... Você tá dando um negócio que você vender uma história, uma fala. narrativa, Tem um valor. comprar isso. Mas nem sempre... E agora a gente vai pegar a filósofa Lucilena Galvão. Nem sempre a pessoa tem a gravidez de sentido. Nem sempre ela tá pronta para aquilo e você fala, cara, vem comigo. Você pode botar 5 milhões no bolso daqui 5 anos. Ele falou, cara, não, eu prefiro ganhar Quero 150 mil É isso agora. É. Então, cara, não... Sabe, é o lance assim... Eu não sei. E por isso que nem todo mundo tá preparado pro plano, porque de fato você olha, cara, mas é a questão de esperar. A gente Mas viu aí isso. também não sei dizer se é uma leitura só da pessoa que não tá preparada pra isso ou de quem montou esse raciocínio de envolver esse tipo de pessoa por não. Porque às vezes é tipo condição social, às vezes é uma situação de Tudo, momento, tudo. às vezes é a mentalidade. Só que- Ou não está com Eu vou dar minha o opinião, olhar quero pra ouvir a isso. de vocês. Então, tem os dois lados também. Mas eu vou dar minha opinião e eu quero ouvir a tua com base no filme Cidade de Deus. Lembra disso? Os caras que fizeram Cidade de Deus, pega o Zé Pequeno, por exemplo. É, O Zé não lembro Pequeno qual que é o chegou, ator. os caras chegaram e falaram assim, tá, é o seguinte, você pode ganhar agora 15 mil. Então, Acho pô, que não era vamos... nem tudo isso, assim. É. Não, mas ele falou assim, meu, você sabe quanto eu ganhei? Acho que ele falou 11 mil, 15 mil, alguma um coisa assim. negócio assim. Ou- Você pode ganhar agora 15 mil, ou você pode não ganhar nada e associar a bilheteria do filme e tudo mais. porcentagem Uma da- porcentagem da bilheteria. Da bilheteria. Meu, ele falou, cara, onde eu morava, fi? Sim. 15 mil no Tem meu como. bolso era tipo assim, cara, fiz a Faria maior toda a grana. diferença. Não tem o que Você pensar. quer o ILP? Agora, na guerra da narrativa é a seguinte, Fê. Isso é um jogo. Se tá certo, se tá errado, não sei. O compromisso é quem fez o compromisso. Ó, vocês já assistiram o documentário do basquete, aquele cara que jogou junto com o Jordan, o Pippen? Scott Pippen. Scott Pippen, né? O Scott Pippen, os caras montaram um modelo de remuneração pra ele. Eu tô falando assim porque, não lembra? Não assistiram? O Jordan tem um documento. E é sensacional porque chegaram pro Pippen e falaram: meu, esse é o teu pacote. O Pippen aceitou. Cara, quando o Bulls fez aquilo. O Pippen falou, não, eu começou a boicotar, eu quero ganhar mais dinheiro. O cara falou assim, eu fui justo contigo, mano. Sim. Você não As aceitou regras esse pacote, estavam a ali, regra tava na declaradas. mesa. E o cara, pô, mas aquele momento, não sei o quê. Mas Mas investimento. Você Mas vai o que eu quero apostar. dizer? A regra do jogo é, se todo mundo aceitasse o incentivo de longo prazo, daria pra ser sustentável? Sim, eu te ofereci. Mas existe uma margem, tipo do avião que vende a passagem, sacou? Ele vende a passagem e vai botar um... Não, você tem que contar já que alguém não vai aceitar. E muita gente não vai aceitar, porque as pessoas, por natureza, o cérebro diz, eu Mas preciso é comer aí que hoje. tá, mas tipo assim, esse cara do Cidade de Deus, a gente não tem toda a informação, né? Mas Bom, quanto que o cara ganhou ali no mensal? Tipo, será que isso também não pra ele não... Pô, eu não sei quanto que ele tava ganhando pra fazer o Cara, filme. É muito pouco, foi um negócio É. assim... Então, mas é porque assim, é isso. Tipo, o cara tinha tão pouco no mensal que quando botaram o dinheiro na mesa, pô, ele pensou que ele só queria comprar uma pizza e falar Sim. pra mãe dele assim, pede o que você quiser É isso da aí. coisa que eu vou pagar. Tipo assim, Vou sabe? na Casas a- Bahia eu vou pra ele, comprar né? tudo Era que eu tudo mais preciso, né? tangível. Assim. E, tipo assim, o quanto que é esse tipo de perfil, não tô falando de pessoa, porque daí eu não tô atribuindo valor à pessoa, Claro. mas quando a gente pensa num business é o perfil. Total. O quanto que eu quero que esse perfil esteja de fato atrelado ao risco do negócio, Exatamente. sabe? É. Então é a leitura também É perfil que daquilo não atrela, vou abrir ou não, né, da Esse narrativa. tipo de, isso é apresentado na proposta, tipo, pra você conseguir eliminar caso a pessoa não tenha essa... Sim, sim. E nesse caso de... Só que é óbvio, né, que se a gente fala do executivo, eu não vou pegar o que seria o equivalente do ILP dele Não e vai dar dar esse dinheiro. em cash. Esquece. Né? O cara fala, putz, eu tô num momento de vida aqui que eu não consigo, eu Ele preciso não ter tá um na tese. fixo... Se o cara é esse, quero ter um cara, fixo o cara maior. obrigado, É isso, não é o cara pra exatamente. tese. Eu Ele quero ter um vai fixo ter- maior, é a pra mim é leitura de quem importante vai- o curto prazo. É. Fala, cara, bet, obrigado, então você não vai tá... entrar ou não. Eu posso até, óbvio, né? Assim, se tem alguns mecanismos que eu consigo eventualmente corrigir. Então, eu vou dar um signing bônus pro cara. Sim. Né? Tem, obviamente, algumas... Se eu gosto muito da pessoa, eu vou tentar Pra flexibilizar segurar alguma coisa, mas é isso. Eu não vou aumentar o fixo dela no dobro do que seria aí não vai receber nada do ILP. Eu preciso de alguém que esteja disposto a colocar o skin in the game. Acho que essa é a melhor, né, analogia ali para fazer o negócio crescer. Eu não quero alguém que já receba todo o incentivo ali que ele tem para fazer com relação a isso e só toque a operação. Eu preciso que o cara tenha a cenourinha, Isso. né, ali na frente. E aí, óbvio, é muito esse ponto. A gente volta naquilo que a gente falou no comecinho, né? Eventualmente a necessidade da pessoa é outra. E aí, eu como empresa, né, da mesma maneira que eu ofereço fruta no escritório e tudo mais, e o pessoal só reclama. Sim, porque você ainda paga mal. Então, que bom que você oferece a fruta, mas, cara, o básico é que o cara consiga comprar fruta na casa dele. Né? Assim, então, acho que realmente é isso. Assim, não dá pra julgar necessariamente a pessoa, né, quando a pessoa não viu o valor e tudo mais. Se é um executivo, acho que dá pra gente olhar um pouco mais. Que fala, putz, eu esperaria,
né, que ele, obviamente, acontece. Às vezes a tese tá indo mais ou menos ali com isso, putz, não vou receber, então já começa a ficar um pouco preocupado. Tem turnover, normal, ali, o cara tá com risco disso daqui vai para lá, mas tem maneiras de construir o valor mesmo no resultado ruim. Né? Quando a gente fala, a gente vai sentar na mesa e vai negociar. Putz, então não vai dar para sair no múltiplo que eu queria, mas a gente vai sair de uma outra maneira. E sim, se a gente conseguir fazer uma venda assim, assado, cara, tem um bônus legal aqui para você que a gente vai honrar e vai exercer ele para cá. Mas eu preciso de alguém que, de novo, esteja disposto a fazer isso e que tope o risco. É um negócio de risco. Né? Tanto que o nosso o que a gente fala, o mais básico é, pensa com vocês aqui, né? Se eu ofereço para você, falar, Emerson, Fernanda, vem aqui, dá o dinheiro de vocês, né? Eu vou ficar com o dinheiro preso 8, 10 anos, né? Porque o investimento em fundo ali ele não é líquido, então você não pode sair a hora que você quer. Cara, eu te prometo entregar IPCA aqui mais 10% aqui daqui a 10 anos. Fala, beleza, vou esperar 10 anos. Um monte de coisa acontecendo, eventualmente, putz, você pensa, tá indo bem, não tá e tudo mais. Dá os 10 anos, eu falo, ixi, então deu ruim. Você vai investir de novo comigo? Não vai. Falar, pô, eu vou ficar mais 10 anos esperando na promessa de ter. Então, assim, a gente não pode errar no negócio que a gente faz no sentido macro. Né? Porque se for, cara, é um fundo, são pessoas ali normalmente que investem que não vão voltar para cá. E, obviamente, o nosso negócio depende de eu ter gente, obviamente, colocando dinheiro porque confia na credibilidade, no histórico, em tudo mais ali que a gente faça. Então, tudo tem que ser muito bem calibrado, né, para a conta fechar bem para todo mundo. E, né, vai muito nesse ponto de que, cara, essas coisas forem bem, cara, vai ser muito bem. A gente não tem problema em pagar muito dinheiro ali, que foi desde que, de fato, o resultado que foi gerado não é nada dado, mas muito conquistado, né? Gerado dentro do valor ali que se espera. Dá pra dizer que vocês são uma aceleradora quase, assim, de... Tem um pouco, assim, o que a gente internamente até fala, assim, né? O trabalho de private equity, ele tem muito mais ali de empreendedorismo do que de mercado financeiro. Né? Óbvio, a gente é um tipo de veículo do mercado financeiro para acelerar o crescimento, óbvio, não é uma aceleradora igual a gente analisa ali de startup, por exemplo, mas a nossa área especificamente ali de value creation tem um trabalho muito consultivo, né? É muito com esse objetivo, né? Não só de... a gente não entra tanto nesse ponto de, vou entrar com uma metodologia específica para fazer tal coisa para cá. Assim, a gente não vai ensinar o executivo lá dentro a vender. Né? Por exemplo, nossa área de value creation não tem um comercial ali que vai olhar, mas eu tenho o meu financeiro, eu tenho um tributário que eventualmente vai olhar para o que a empresa está fazendo e falar, tem um jeito melhor aqui de fazer isso. Meu jurídico vai olhar, nossa área de procurement ali de compras pode olhar para isso e falar, você está gastando muito em aluguel, eu vou te ajudar a renegociar. Porque a gente acaba tendo um poder, eventualmente, ali de estrutura um pouco melhor para fazer isso, até do nosso próprio lado, que a gente é muito especializado nesse lado de remuneração de C-level, voltado ali para ELP e tudo mais. Às vezes, de novo, né, a gente fala, o foco ali da empresa que a gente compra normalmente é uma empresa familiar, é uma empresa que, obviamente, ela não é tão grande, porque ela é uma empresa que precisa de capital de algum aporte ainda para crescer. Então, às vezes, o RH daquela empresa, ele é muito um RH operacional, é um DP. Né? Assim, é uma folha de pagamentos ali que faz, às vezes, 1, 2 pessoas que faz do jeito que dá. Cara, não tem uma visão mais macro ali de possibilidade. Putz, isso daqui eu tenho uma isenção fiscal se eu fizer. Isso daqui é uma maneira eficiente de fazer. Não tem escala. Eventualmente, a gente consegue trazer alguma solução que eu trago pro grupo. Então, não sou eu negociando individualmente para minha empresa. Eu estou negociando em nome de 40. Obviamente, me dá um poder de barganha muito maior ali que a empresa sozinha não acessaria. Da mesma coisa ali, a hora que a gente vai para a fase de aquisição. Putz, você começa tendo varejo de novo. Cara, margem muito apertada. Como é que eu consigo? Cara, vou melhorar minha margem de negociação. Se eu tenho várias empresas ali juntas, cara, eu deveria conseguir otimizar isso de alguma forma. Seja com sistema, né, com tecnologia, com armazenagem, qualquer outra coisa que tem ali para melhorar o resultado no final do dia. Então tem um pouco disso, né, mas não tanto mão na massa de uma aceleradora. Normalmente eles, né, botam a pessoa lá e ensina muito mais. Mas esse trabalho como business eu quero acelerar. Que eu quero eventualmente fazer o que ele não é nem que a empresa chegaria sozinha. Muitas vezes ela não chegaria naquele patamar de resultado. Por não ter acesso de negociação. Porque não tem acesso e, obviamente, tem uma ingestão de capital. Né? Então, uma vez ali vai ter 200, 300 milhões ali, dependendo, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tamanho da tese, ao longo do tempo que a gente vai colocando e que a empresa, eventualmente, não teria isso sozinha ali para colocar. Então, a ideia é, de fato, acelerar e, do nosso sentido, quanto mais rápido, melhor. Né? Porque a gente tem esse prazo até 10 anos e tudo mais, mas, idealmente, a gente busca em 5, 6 anos ali fazer o resultado até para eu poder ir para a próxima. É, né? Um jogo muito de números ali, de eu estar trabalhando com relação a isso para gerar o valor que a gente quer. Mais uma questão, então, só para a gente fechar esse bloco
a compra tem um aporte e tem um aporte para realizar a tese, né? Isso é muito variável pelo que eu vi ao longo do ano. Vocês ou é mais ou é menos dentro do bolo para saber. Não tá valendo, não bota mais dinheiro, tira e tudo mais. Então isso é variável. Vocês vão estudando a tese blocadinha ano a ano, de acordo com a evolução, para dizer quanto mais de dinheiro, né? É isso. E é natural como cada fundo, né? Hoje, em Private Equity, a gente tem 4 fundos ativos. Cada fundo tem umas 10, 15 empresas ali, mais ou menos, segmentos diferentes, estratégias diferentes e tudo mais. Naturalmente, ao longo do tempo, é isso. Uma tese vencedora, ela vai ganhando mais dinheiro, né? Obviamente, ali, até um certo momento, né? Porque tem hora que a gente entende que não é mais dinheiro. Então, execução é arrumar a casa, deixar tudo bonitinho para fazer a saída. Então, até certo momento a gente vai colocando e vai, obviamente, a tese que não está indo tão bem, eu vou entendendo uma estratégia completamente diferente, né? Ou eu vou carregá-la um pouco mais de tempo, ou vou fazer uma saída mais não tão glamurosa ali como a gente gostaria, mas uma saída para minimizar um pouco aqui de prejuízo que eventualmente a gente possa ter. Mas é natural que tenha isso. Então a gente tem uma ideia no começo do plano, tem uma ideia para o final, mas ela vai sendo reavaliada a todo momento com relação aos marcos ali que a gente vai definindo em cada ano praticamente. Quantas ali pessoas da tese. fazer tudo isso acontecer, cara? Cara, hoje no time ali de Value Creation são cerca de 70 pessoas. 70 pessoas nesse time, mas e o grupo como um todo? O grupo hoje, o Pátria, se não me engano, ele deve estar com um pouco mais ali de 900 pessoas como grupo. Aí espalhado, obviamente, a maior parte aqui Brasil, mas é escritório Uruguai, Chile, Colômbia. Hoje o nosso CEO ele fica em Londres, né? Porque tem uma questão de... Os investidores... Ele é brasileiro? O Alexandre é brasileiro, Alexandre Sait, que é o nosso CEO, mas ele fica em Londres muito por uma questão de relacionamento comercial. Né? Hoje, mais de 80% do capital, né, dos investidores do Pátria é um capital fora do Brasil. Né? Então, principalmente América Latina, a gente fez algumas aquisições recentes, Moneda no Chile, Camaropim também aqui na América Latina, e tem também essa questão de estar acessando os investidores globais, né? Por isso até que o Pátria em 2021 ele abre capital, então abre o capital ali na Nasdaq. Então, né, obviamente ali Londres tem, né, a fama ali de ser o aeroporto mais bem conectado do mundo, então a poucas horas está nos Estados Unidos, está no Brasil, está na Ásia, está obviamente para cá também, então tem e a própria liderança, né? O Pátria tem essa cultura de partnership também, de sociedade. Os sócios sêniores, eles estão espalhados nesses escritórios pelo mundo, né? De fato, não só para popular, mas para gerar negócio de fato junto com as empresas, junto com os investidores que a gente tem. Que legal, cara. Pô, que interessante esse tema. É um tema muito rico. O mundo joga desse jeito e esse mundo em ecossistema ainda mais, sabe? As empresas, uma se conectando às outras, porque no começo você me disse qual é o interesse. Às vezes é só parceria, às vezes é aquisição total, parcial. Então, todo mundo está interessado muito em alavancar ou fazer a coisa acontecer. E o quanto de combustível você tem. Dependendo do que você não tem, pede ajuda, né? Do ponto de vista de uma negociação, há dinheiro de fato para fazer acontecer, né? O que você acha que é mais difícil? Subir uma montanha ou trabalhar com isso aí? Cara, eu acho que subir a montanha é mais difícil, né? Conta um pouquinho, então, pra quem... Por que eu fiz essa pergunta? Não, boa. A gente tinha comentado antes que a gente tava falando do briefing, né? Entendendo um pouquinho de temas ali. Eu gosto muito de natureza, né? Eu brinco, né? Eu tenho 2 personas. Normalmente quem conhece uma não conhece a outra. Com exceção, obviamente, da... Né? Ufa! Ai, que da bom, digníssima, que tem o prazer de conhecer. Descobri que ele gosta de montanhas. Né? E você dizendo ali, por que é que alguém resolve subir um negócio Pra desse? quê, gente? A gente joga no Google, vê a foto, tá lindo, pôr do sol, você não corre risco de ver chovendo, nem neblina, mas enfim, Mas né? ele diz que você incentiva. Você leva até, incentivo. você leva até a Gosta. base e fala assim, tô te Vai esperando buscar aqui na volta. Não chega na base, mas a gente fala, vai lá, pode ir. A gente Apoia. levou a Maia pra fazer rafting, que é uma coisa que eu jamais faria, mas levei porque, né, ele gosta, ela aparentemente também gosta. Não, eu gosto muito disso, então assim, faz acho que mais de 10 anos ali, 10, 15 anos mais ou menos, eu com um grupo de amigos, a gente começou. Primeiro era só acampar, e era uma desculpa pra fazer churrasco e beber cerveja. Né? Então, ia no campo, montava a barraca. Saudável, tomava jovem, banho, né? Eu falei, 10, 15 anos pra trás ali, dava pra ficar o final de semana virado ali fazendo isso. Hoje em dia, né, obviamente não dá mais. Mas em algum momento, eu lembro que o primeiro, acho que passeio assim, que a gente fez com esse sentido, a gente foi pro Petar. Não sei se vocês conhecem, mas ali... Nunca fui, mas região de conheço. registro ali e tudo mais. Foi o primeiro, né, evento assim que a gente combinou ali com um grupo de amigos. Falou, cara, vamos pra lá, conhecer as cavernas e tudo mais, um lugar super legal. A gente foi, né, zero preparo.
Então, a gente sempre lembra disso, né? Eu com É bonito o você Michael tá ali, que é contando a história. Triste porque o zero preparo Não, é zero geralmente preparo. os que ficam por A trás. gente Era foi, isso aí, ó. Zero né, preparo. de alegre, Ou vira assim. coach, né? foi Sei lá, e volta exatamente, depois e não. fala assim, não, que a gente foi. Tanto que a gente lembra, assim, a gente Usa chegou... como Cara, a estatística. gente não levou água, não levou comida. Foi de A Havaiana. gente foi com a roupa do corpo ali, que a gente tava, uma bermuda, camiseta ali. Depois a gente tinha cara de Depois de cerveja. andando um pouco ali, pessoal, mas a gente vai fazer uma pausa pra lanche aqui, a gente, que lanche? Cara, vocês não trouxeram nada, a gente avisou, não precisa disso. Falou, cara, precisa, a gente vai ficar 6, 7 horas aqui andando. Aí um deu um pedacinho de banana, deu uma Aí é coisinha. aquela hora de quem levou o lanche fica chateado. Fica chateado de ter que dividir. Fala, Falei, "Metade eita. do Yakult Né? Então, assim, a gente com começou desse adultos. jeito, não tinha barraca que prestava, ia com tênis ali, né, aleatório ali, completamente Bermuda ali de pra andar. tactel. Bermuda Mas de é tactel, interessante, sem porque roupa, tem gente sem que já nada. começa tudo equipado, não dura 2 meses. No É o que a gente fala, né? O hype agora Aí de corrida, a gente brinca, a pessoa vai correr, já compra, gasta R$2.000 ali em roupa, não corre. Cara, a gente começou raiz, né, mesmo ali. A gente já teve coisa no petar ali quando a gente resolveu fazer churrasco, a gente não tinha talher. Então a gente fez o espeto Igual com um o Homem das graveto. Cavernas. Comer igual isso. japonês, né? Pegaram 2 Era uma coisa meio, né? Tô revivendo aqui os antepassados aqui, então a gente começou desse jeito. E a Mara comentou de rafting. O rafting acho que a gente faz uns 10 anos mais ou menos. Virou meio que tradição ali com o grupo, todo começo de ano, né? Que é temporada de chuva. A gente gosta muito ultimamente, a gente vai bastante pra Socorro. Então aqui pro interior também já tem um grupo de amigos do pessoal lá do camping também. O pessoal da Auimauê, chamam o parque ali. Então a gente acampa ali perto, faz a descida de rafting no começo desse ano. A primeira vez a Mara foi comigo, a gente levou a Maia. Então E a ela Maia nem desceu no rafting. nem tinha 3 anos, né? Eu perguntei pros guias lá. Eles falaram, cara, poder ilegal, não pode. ilegal. Mas ele falou, o pai pode ser responsável, né? Assina aqui esse E termo. o pessoal é muito, né? Assim, a gente conhece muito o pessoal e falou, cara, a gente faz um botezinho mais tranquilo. A hora que tenha descido um pouco pior ali, se for o caso, a Mara sai com ela, a gente troca de bote pra vocês descerem e tudo mais, a gente foi. Ou seja, além de descer com ela, ainda teve que levar você, ainda Eu teve que ir. Mas ela foi igual uma princesa no meio. Olha, quando você vira mãe, é um negócio que você fala... O que eu tô fazendo aqui? Mas ela quer, né? Então Não, bora. e assim, que a gente brincou, Mas né? eu fui deitada, gente. Foi maravilhoso. Não precisei fazer nada, porque eu tava com a criança. Com 4 homens ali remando, foi ótimo. Foi né, maravilhoso. Foi maravilhoso. E a Maia no final, né? Só fechar essa parte, a hora que a gente chegou no final ali, a gente virou pra ela e falou: Maia, você gostou? Ela, papai, eu tive medo, mas eu gostei. Pode falar, mensagem de sabedoria, né? Essa criancinha ali pequenininha. Já nasceu coach Então. Nasceu, Nasceu Vai com contar essa história. o poder. E aí, junto com a questão de rafting ali também, há mais ou menos uns 10 anos também, a gente começou a fazer, né, trekking em montanha. Né? Então também a gente resolveu em algum momento acampar, normalmente, né, uma região mais ali de montanha, de serra, alguma coisa nesse sentido. Começou com algumas pequenas ali, coisa muito mais ali do interior, até que depois a gente começou a pegar algumas maiores. Então, esse final de semana, né, recente aqui, a gente foi pro Pico Paraná. Então ali no Pico Paraná. Pico Paraná. Deixa eu ver. É o pico mais alto da região sul do Brasil. Então, um pico com 1.800 e alguns metros ali. 1.877 metros. Bem isso aí. tranquilo. Cara, isso aí. bonito, Então a gente foi cara. num grupo ali com o pessoal, tinha umas 10 pessoas mais ou menos que a Um gente ventinho, foi. uma brisa. Depois ele te mostra o vídeo da brisa que tava batendo na Não, você não conseguia andar em linha barraca. reta. Que o Olha vento o te barraca jogava vídeos. pro lado, assim. Nossa. E aí tem isso, 8, 9 horas andando, cargueira nas costas, pesada. Esse foi relativamente tranquilo, porque a gente chegou no sábado de manhã, subiu, acampou perto do pico, né, fez um jantarzinho ali dentro. Aí 4 e pouco da manhã a gente acordou, foi até o pico, que era 1h30 mais ou menos ali. Aí aquela coisa, né? Que pra quem não gosta, não entende. 1h30 de subida, mato, tem uns pedaços de via férrea que a gente fala, né? Que é Selfiezinho lá em cima grampo. e desce de novo. Mas fica ali, curte um Chega pouquinho. lá e fala, vambora? Meia hora, fala, galera, pra descer, vamos. Aí desce tudo, mas pra gente vale muito a pena. O dia abriu no final, então ficou bem bonito ali a vista. E a gente gosta muito de fazer, então... Né, Pico Marumbi, tem no próprio Paraná lá também. Essa foto aqui, ó, mostra o pico. Então, esse lugar, quem tá vendo aqui é o quê? Exatamente. Você tá de frente pra ele tem alguns picos ali que estão pra trás, mas esse provavelmente ali até pela vista é no começo da trilha. Você entra por uma fazenda, que chama Fazenda Pico Paraná. Então aí você vai andando por um caminho e tudo mais, tem uma boa parte que você fica, né, de frente pra montanha. Aí você vai contornando e tudo mais, até que depois você vai chegando no pico ali. Aqui pra tela? Aquela câmera ali, ó. Olha o pico Mas aqui, ó. dá o zoom, Vai dá pra ser você abrir difícil. a Pico imagem? Paraná. Olha que... Dá sim, quer ver, ó? Mas eu não... Tá bom assim, ó? Olha que legal isso aqui. E a gente já foi pra... E aqui em cima tá o Renan... Mentira. dando tchau ali. Base, né? Parece um negócio, um filetinho, né? Como esse que a gente viu lá. Dando tchau ali, é isso aí. E a gente já foi pra outras. Então a gente foi no próprio Paraná também ali no Pico Marumbi.
né, que é um outro pico legal ali que tem também. Esse foi o pior de todos que eu já usei, né, assim, porque ele é uma trilha relativamente curta, né, cerca de 2,5 km, 3, mas ele é praticamente todo vertical. E boa parte da subida é o que a gente chama que é grampo. Que são né, esses ferros que tem na montanha, que algum abençoado Já foi fez antes de você colocou. E você que imagina. ninguém foi lá conferir também. Exatamente, que você fala, a pessoa pra ir primeiro sem o grampo é o Que é o Homem-Aranha. Everest. É o cara que passou os primeiros grampos que lá. faz ali, então, né, abençoado, a gente ama todos vocês, o pessoal que faz a manutenção de trilha, meu carinho eterno ali por todo mundo. Só que tem alguns, primeiro, que são vários paredões, que você vai com mochila e tudo mais ali, e tem alguns que é o que a gente fala que é negativo, ou seja, você começa a subir, você vai indo pra trás. Já vi isso aí. E se os caras caiu, babau, né, assim, você não cai 2 vezes de um lugar desse, né? Então, esse daí foi um que a gente passou um pouquinho de perrengue, a gente tava cansado, tinha feito uma trilha maior ali no dia seguinte, que depois a gente se arrependeu, mas é muita vista bonita, então... Para São Paulo também tem bastante coisa, então ali principalmente a região de Minas, do Itatiaia ali no Agulhas Negras também, que a gente estava comentando antes ali, que tem bastante coisa, então é um momento para mim de descontração mesmo ali, né? Celular não pega, então a gente avisa, combina com a mulher, fala, vou dando sinal enquanto eu tenho, mas fica tranquila, né? Porque uma hora o sinal chega ali direitinho que a gente vai colocando, e aquilo, tem momento que a gente vai, né? A Fê comentou que gosta também de fazer. Tem momento que a gente tá no grupo, então vai conversando, dando risada, conversando de alguma coisa. Tem momento que dá uma distanciada um pouco mais, então é você e tua cabeça sozinho pensando em tudo. Comentei com a Mara, em alguns momentos eu tava andando ali sozinho, ouvindo Let It Go na minha cabeça, com saudade da Maia. Né? Então você vai com a mochila, cara de mal, fazendo isso na cabeça, cantando Let It Go. Vestido de Elsa. Vestindo de Elsa. Então, mas é muito isso, né? A gente sempre faz amizade ali com novas pessoas e tudo mais. Então, e eu brinco, normalmente, quando eu conto um pouco dessas histórias pro pessoal do trabalho, eu falo, quem conhece o Renan do trabalho não conhece esse Renan, né, aventureiro da montanha, e quem me vê na montanha não imagina o que eu faço pra ganhar dinheiro também. Mas na montanha também é um LP, né? Aquelas, Não, porque pô, às vezes é longo, né? A recompensa. Quando eu virar palestrante, esse vai ser a chamada ali do Pô, meu slide. arrasou. Né? Arrasei. É isso daí, Manda os obrigado. Eu te créditos pago O primeiro slide vai ser... os royalties ali depois. Opa, assim, fazendo... Visão de longo prazo. É isso, porque no final do dia são 8 horas. Tem alguns ali que a gente faz travessia. Cara, são 2, 3 dias andando. Socorro. Então você começa de um lado, né, numa entrada na montanha, anda, sobe, vê o pico, vê tudo mais ali, vai sair em outra cidade. Então tem Marins e Itaguaré, a gente fez Petrópolis, Teresópolis, que é uma das mais bonitas do Brasil. Então são várias outras ali que são... Mas, ó, lá em casa, a faxina mental são 2 tipos de vídeo. Um é aquelas pessoas assim, rotina da noite, aí uma pessoa lá no Japão, fazendo a rotina dela, chegando em casa, em silêncio, não fala nada. O outro é eu tô tentando lembrar o sobrenome dele, mas ele chama Craig alguma coisa. É um cara que ele, tipo, ele não tem som, não tem nada, não tem música, é silêncio, totalmente silêncio. E ele vai, tipo, ele fazendo trilha, e aí, assim... Sabe aquele negócio, você deixa o celular aqui, você andou, provavelmente ele teve que voltar correndo, pegar o celular pra cumprir a galera que faz conteúdo nisso é guerreiro. Ou então, tipo, aquela pessoa acampando, aquele dia de chuva, aquele barulhinho de chuva, a pessoa montando. Você fala assim, meu Deus, o que essa pessoa saiu da casa dela chovendo e tá montando lá? É isso, a faxina mental lá em casa é isso. Eu vi um vídeo quando eu tava... Esse a gente decidiu meio de última hora, que a gente viu que tinha um grupo que tava indo, a gente viu que dava certo ali, nunca tinha ido pra lá. Então coloquei alguns vídeos ali no YouTube e tudo mais ali pra preparar um pouquinho mais ali pra conhecer. E um vídeo que eu vi era de uma... Eu não vou lembrar o nome agora, mas era Silent Hiking. Que é um pouco com essa pegada. Assim, E que realmente é... Assim, aí eu fui vendo depois, uma seita ali, né? Tem vários ali que fazem com isso. Mas é muito legal. É muito legal, porque é isso, assim. É só o sonzinho ambiente ali mesmo. Cara, às vezes o sonzinho da pessoa caminhando. É isso aí. Batendo na barraca também deve ser bom. Pra dormir. É bom. Quer ir junto? Não. Um vídeo, som pra dormir e tal. É que nem quando você põe sons da natureza pra dormir, e aí daqui a pouco você tá lá dormindo que vem um macaco, né? Tipo, gritando na sua orelha. Natureza, né? Mas... Não precisa ser tão imerso assim, né? A gente uma vez entrevistou um cara, Rodrigo Mendes, Rod Mendes. Ele tem Parkinson, descobriu o Parkinson com 35 anos de idade. Nossa, novo. Novo, cara. E ele falou, cara, eu não me lembro a primeira montanha agora, mas depois dele ter feito isso, aqui na América, ele falou, agora eu vou pra Aconcagua. Que legal. Tentou 2 cumes e os 2 não conseguiu. E aí ele falou, cara, e bate aquela frustração, assim, porque no segundo, o primeiro ele falou, cara, faltou algo em mim. No segundo, e ele falou assim, cara, é 80%. Ele vai dividindo assim, ele fez em 3 blocos, mas basicamente se a natureza fala, você não sobe hoje, você não sobe hoje. Cara, mas eu me preparei, não interessa. Então, assim, você joga com o natural de uma forma muito grande, né? Na segunda ele disse, tinha um trecho assim, cara, faltavam, sei lá, algumas centenas de metros ali, sei lá, 100, 200...
e tinha que passar por uma pontezinha específica. Por ele ter o Parkinson, os caras adaptaram um recurso em que o guia e ele ficava meio que... Pensa numa escada. É como se você entrasse dentro de um buraco, de um degrau e o outro do outro pra te dar firmeza. Eles tiveram um problema no equipamento. Eles falaram, cara, vambora, não sei o que. O guia falou, não. Porque aí são 2 vidas, né, cara? Sim. Tipo, é a tua e a minha, né? E aqui a gente não passa hoje. O cara, pá... E você tem que lidar com um cara que assim, mano, não me preparei pra isso. O cara tá puto. Frustração. Daqui Isso, a gente não tem como, passa não tem hoje, como. cara, sabe? Mas é o... Ou é uma vaca no meio do caminho. Pô, contra a vaca é difícil. Não dá. pedalando. Quando a dá. vaca olha pra A você e fala vaca assim... pedalando deve não ser vai. bem... Não vai Me passar deixa. aqui. Aí você tem que ouvir a vaca. Tem uma história, inclusive, deu o João fazendo trilha. O João me empurrou pra sair correndo da vaca. Ele me empurrou Eu vou no me canto. salvar. Ótimo. Pô, herói, mano. Olha lá. Pô. É isso, pô. Ele se salvou, ele não te salvou. Não foi Tem que herói. jogar de isca, né? Tá defendendo ele. Te Você quer jogou alguma de isca. montanha assim também, cara? Dessas topo? De Como pegar assim? uma Concagua, um Ah, não, a gente pico tem Bolívar? vontade, a gente, né, como falei no começo lá, eu sou muito do preparo, então acho que tem momentos ali pra gente ir. Hoje a gente tá muito focado em tentar fazer os 10 maiores, os picos mais altos do Brasil. Faltam alguns, né? Então tem o Pico da Bandeira e tem depois ali Monte Roraima, né? Que é ali na região isso é ali da legal. Venezuela, ali Roraima e tudo mais ali que a gente tem. Então, e são viagens normalmente, a gente fala, né? A gente não é profissional, todo mundo trabalha. Então tem que arrumar um final de semana, alguma coisa, um feriadinho um pouco maior ali pra gente conseguir fazer. Mas tem amigos que fazem junto que já foram ali Torres del Paine, que é no Chile, na própria Concagua ali, que tem também. Então são coisas que eu acho que com o tempo ali, ganhando um pouquinho mais de maturidade também ali de né, quilometragem ali, né, vertical ali com isso, dá pra Porque encarar. é outro segmento Não, aqui, total, né, é cara? muito diferente. Eu imagino assim, eu nunca fiz, né? Mas obviamente imagino que com o desafio de neve junto ali deve ser muito complicado. Frio pra caramba. A gente falando do Pensa frio. melhor nisso. Não sei se é importante fazer isso. Cara, e eu pergunto pro Rod isso. Você tem um seguro específico, que é uma bala. Sim. E no caso dele é a esposa que vai e fica não na base, mas fica ali, tipo assim. E cara, você não sobe em 2, 3 dias. Não. Tem aclimatação, você faz Não, fica 4, 5 dias fazendo aclimatação. E os caras sobem, meu. É um paredão, a Concagua tem um paredão de gelo, que é um lado extremamente difícil subir. O cara fica ali, tá, volta, até que ele vai pra subida. É um planejamento, cara. Não, e é E você tudo, precisa de né? 30 dias pra E fazer é tudo, porque é isso, aí a comida, É. né, que nem a gente faz coisas muito menores ali, mas já tem isso, assim, você vai subir com tudo que você Carregar, precisa. né? É. Né? E que a gente brinca, até né, muito da trilha ali tem o não se deixa nada, Sim. né? Então tem inclusive ali o cheat tube, o nome é bem específico, ótimo, né, que é né? pra isso mesmo. Então assim, cara, tua comida, você tem que pensar, vou fazer o café, putz, a trilha tem água limpa, não tem? Preciso levo carregar mais água, não um precisa negócio, mais como tranquilo, chama, pra clorim, poder- Uhum. que é um negocinho ali de limpar a água. Ah, vou fazer... Você também passa muitas horas no Decathlon? Sim. Gente, olha, mas é bom, né? Tipo, eu quero ir, sei lá, na Daiso, na farmácia. Aí eu sou. Vamos veja bem, Deixa vamos ele no negociar. Decathlon e ele ali. fica lá. É. A gente brinca que a Amo parcela a da Daiso Decathlon também. nunca Eu, acaba, ela só se Jesus renova. Cristo. Pode crer, é um É, serviço. nunca acaba, acho que faz uns 10 anos que eu tenho alguma parcela direto na Decathlon. É, Que é a isso. tá acabando, a parcela tá dando tchau, a outra tá falando, oi, boa tarde. Isso aí, Decathlon patrocina todo mundo aqui, porque a gente usa oi, bem, é. usa bem. Cara, é uma rede de varejo que vai sustentando, né? Porque a gente pega outras e fala, não Exatamente. tem como. É com a internet Não, mesmo total, assim. total. Tem E muita é coisa- tem muita essa questão de comunidade, eles têm um serviço ali de pós-venda também. Sim, Mas eles mesmo são se você bons. for ficar em casa num dia de friozinho, uma fleece da Decathlon, Não, pô, total. Claro, tem Teve- muita coisa lá pra tava- criança. Muita, Sim. sempre, a gente sempre sai com uma bolinha. E é um entretenimento, né? Porque as crianças podem ficar Nossa, jogando lá pulando e aí lá, você vai elástico, no provador né? tranquilo. É isso aí, É diferença. muito bom. É quase que um playground, né? Assim, praticamente. Tá muito frio, você fala, não tem, onde que eu vou? Não tem parque, não dá pra fazer Tá nada, leva a chovendo. criança. Decathlon, A porque gente faz tem É brinquedo, mesmo? Aham, não é? tem banheiro, né? Aquelas. Tem, Deixa lá- pulando uns lá- 10 minutinhos na cama elástica ali, ó, dorme que é uma beleza Pensa depois. Mesinha de tênis de mesa, meu moleque Isso. gosta de chegar lá e ficar jogando, porque Correndo sempre atrás tem da uma criança bola. lá. Quer Os ficar vendedores pendurada não na devem gostar barra. muito, né? Não, Mas- não gosto, né? Não gosto, mas aí a gente não pode fazer muita coisa. Que maneiro. Ó, e aquela última pergunta pros dois. No caso, pra Mara fica difícil eu perguntar. O que é que você veio pra dizer e a gente não perguntou e você falou, cara, eu não posso sair de lá, eles não perguntaram, mas é agora. O que é que você veio pra dizer e a gente não te perguntou? E Mara, você não veio pra dizer e a gente te fez dizer e o que é que você gostaria Nossa. de dizer agora e a gente Meu não Deus, te tá perguntou? parecendo aquela música. O que você É, faz quando. Vai, volta, vai, volta. Ai, É, né? gente. Não sei, talvez falar um pouco da empresa que eu trabalho, porque Pronto, agora fala. eu também tenho um braço comercial, nunca fui, mas agora eu tenho um braço comercial.
Então, eu sou de recrutamento, mas também estou na pegada de expandir um pouco e ir para outros, abrir outros clientes. Porém, eles já têm, né, uma base boa. Os 2 sócios são monstros da tecnologia. O Raul foi presidente da IBM, Oracle, Toshiba e Lynx. Posso ter errado algum, desculpa, Raul, se foi. Mas ele super grande. E o Renato Sorretino, ele foi diretor comercial há muito tempo da Lynx. Então, eles decidiram, se juntaram, e aí eles montaram a DS3. E eles confiaram em mim, desse tamanho, conhecendo tanto jeito que eles conhecem. Confiaram em mim também para fazer processos, né? Que é o que eu nado bem. Mas também ter esse lado mais comercial para ir atrás de projeto e vender. Legal. Então... E você gosta disso? Era um negócio que você já estava... Descobriu que... Sim, quando eu estava na PepsiCo, não sei se você lembra, eu cheguei a comentar que eu queria fazer essa transição. Eu sei que, né, meta, as coisas são estressantes, mas recrutamento também é bem estressante, então... Você também tem meta para fechar uma vaga aí? Rápido e Com bem, pouco né? budget. E trazer boas pessoas, então acho que é um pouquinho parecido. E aí eu falei, gente, gostei, né? Alguém olhou pra mim e falou, olha, eu acho que você tem. Olha, é muito gostoso. Não é? Cara. Eu falo pra eles, eu tô lá uns 2 meses, e eu falo, gente, eu adoro trabalhar aqui. O Renato me chama de falsa. Mas não é falsidade, é verdade. E é isso, a gente hoje tem 2 anos e meio, é novo, né? Pequeno não, mas a gente está começando, a gente é uma software house, temos projetos de desenvolvimento acontecendo no varejo. A boa parte dos clientes são de varejo. E a gente também faz alocação de profissionais em empresas diversas, mas para a área de tecnologia. Então, não vim para falar sobre, mas, gente... Já que deram o microfone, Shop Tour, vocês lembram da época do Shop Tour, não? Do canal de venda? Claro. Acabei de fazer aqui... Como é o nome daquele que Botini. Botini, compra, gente. Então é isso. Que legal. Obrigada. Obrigado. E desculpa se você... Assim, a gente não falou que ia fazer isso, te colocou aí. Espero que você tenha gostado. Gostei, me olha senti aí, bem. vai pegar Sente gosto. bem. Olha lá. Vamos ver. Então ela sempre Pô, fala. você é comercial. Se você falasse agora, eu sou comercial e neguei. Eu falei, não, um comercial jamais negaria uma Não. oportunidade como Quer essa. ir junto? Acabei de comprovar que eu sou comercial real. Você é comercial mesmo. Inclusive, foi combinado, tá? Com o pessoal lá da... Ah, a DS3 pagou um aqui. teste. Pode sair daí, pessoal. Pronto. Boa. E Muito você, bom. já pensou na resposta agora que eu dei esse tempo? Não, acho que eu acabei falando bastante coisa, né? Então, acho que não fico daqui com nada ali que eu não falei, queria ter falado. Acho que só reforçar o carinho e obrigado. A gente se conheceu lá no evento. É verdade. Né? Então, no Total Rewards ali. Adorei os vídeos, né? Óbvio, tava lá junto com o pessoal ali, mas depois os cortes ali e as falas Muito ali foi bom, muito gente. bom. Muito bom ali mesmo. Então, prazerzaço conhecer vocês um pouco mais. Falei, já conhecia de mercado, de consumir ali mesmo, mas muito bacana que tá próximo também de vocês com tudo isso. E obrigado pelo espaço, foi muito gostoso. Amei. Né? Foi um bate-papo com amigos aqui mesmo, uma coisa bem Legal. tranquila. E já avisei o João que ele tem que almoçar com a gente, porque ele tem que conhecer Com o novo certeza, melhor amigo com dele. certeza. Ih, Ó, pode ser que a gente demore um pouco mais, tá? Que Porque venha ele morar em também, Indaiatuba. ele Gente, eu também queria é da tanto morar em natureza. Indaiatuba. Olha aí, ó, Juro. veja bem. A gente Juro. Então nós vamos levar vocês pra comerem num lugar típico hoje. Já conheci que umas é um casas, restaurante. Maravilha, pronto. E nós vamos dar Tem uma um cara volta no vendendo Parque uma casa. Ecológico. Nosso amigo corretor tá aqui hoje. É mesmo? Não, tô Não, só- o nosso pode sair também, corretor. verdade. aquela- Agora eu Tem uma caí. galera Agora eu aqui caí. Que nem o prefeito de Sorocaba. Cai É também. isso, que é o, é isso. Pronto, o vem rei do morar camarote. aqui. Os emos de Indaiatuba Vem estão morar aqui em hoje, não. Indaiatuba. Vocês não viram esse vídeo do emo, mas depois eu mando pra vocês. É bom, Tá bom. de Sorocaba. Então fechou. Nós vamos almoçar num lugar que é clássico de Indaiatuba. E antes disso, nós vamos dar uma voltinha no Parque Ecológico aqui. É, E quem muito nunca bom. veio pro episódio, De carro, tá? Não, por favor. Gente, você pode Você ir a pé, mochila. quem quiser, mas a gente Não, eu falo pode que ir o de João carro. tem vocação pra ser mendigo, porque ele adora andar a pé. Deus! Se deixar, ele pega aqui, ó, vai embora aqui, ó. Mas é coisa de quem mora no interior, né? Eu Nossa, também deixar. não, vixe. Tá acostumado que você faz tudo perto. Não, mas ele gosta de andar mesmo, gosta de... Independente de onde nasceu, se tivesse nascido em Vixe, São Paulo, vai- eu gostaria de andar. Não, gente, não gosto de O andar. negócio é, vamos andando rapidinho. Rapidinho como? Quanto? Depende do quanto, né? Aí eu fiz isso uma vez com esses aqui, a gente tava lá em Cuiabá. Nossa, mas Só em Cuiabá. Pra almoçar, ou seja, imagina que horas que calor era. de Não, tipo, imagina. calor. A gente voltou Várias de Uber, né? capivaras na rua. 50 Não, graus. Eu sou ruim de números. Então ele falava assim, não, são quantos quilômetros dá? Deu 1 quilômetro e pouquinho. É 1 Não, quilômetro gente, e mas pouco. 15 minutinhos E eu pensava caminhando. assim, um é um, né? Um não deve ser muito, porque se fosse muito não era um, né? Era mais que um. Mas um calor abafado, Um pouco meu
Meu 50 amigo. graus ali, Talvez não é você precise bastante. mesmo de uma pessoa analítica. Eu, com Não, certeza, muito. faria essa conta dessa forma. Eu falei, não, tá bom, beleza. Quanto tempo dá? 16 minutos, sei lá quanto dava. 16 minutos. Aí eu pensei, Andando 16. a 8 por hora, véi, a gente correndo a vai 8 por hora. conversando. Meu, não maluco. chegava nunca. Conversar não, né? Você chegou... Mas eu Conseguia gostei. falar. E É. o pior de tudo foi, Você gostou? quando a gente contou que a gente foi, o pessoal falou assim, vocês foram a pé aqui, É. com o celular na mão. Com o celular na pessoas que- mão, uai. Pensar o quê? Super Pô, perigoso aqui, Meu não sei o quê. Deus. Eu falei, tá vendo? Vocês entraram pra estatística do bem. tudo bem. É isso. Ótimo. Na verdade, a Não estatística repitam é isso, isso. tá? Quem trabalha eu já com gastei dados já é no isso. olho Já da foi. guarda, já tava assim, A gente vai pra São Paulo, por exemplo, esses dias eu tirei aliança, tirei Não, tudo. gente, tá É, tá. pesado. Mas se a gente faz um cálculo real e fala assim, qual é a probabilidade de você ter o seu ouvido estourado? Eu tive o vídeo Não. estourado. Grávida. Teve- Tava grávida. Na marginal. E eu sou do Capão. O cara né, atravessou né? o carro. É, eu tava o sozinha. vidro ali. Ele, Pra pegar. ele pegou o celular da minha mão e você não vai levar meu celular. Sério? Sério. Você disputou com Quê? ele. Ele não levou meu celular, ele pegou minha mochila que tava no chão, o computador da empresa, maquiagem e tudo. E saiu correndo. Mas eu andei com ele dentro do carro. Só não andei mais porque tava parado o trânsito. O caminhão de trás falou, moça, você é doida? Você andou com o cara pendurado. Eu falei, ué, era o meu celular ou ele? Imagina, você segura o cara aqui acelerando, dá uma viradinha, ele Parece escapa, coisa você de passa filme, por cima né? É, dele. ó, então, pensei muito nisso. Você pensa- Mas aqui tava muito parado. Tava na marginal ali perto da Ponte Transamérica. E Mais um pra minha estatística. Não, o que isso você é- vê é tudo Imagina que há. esse Tem isso cara na chegando em casa e depois falou, meu... Rapaz, Ou hoje foi tentar difícil. roubar hein? uma Tá grávida, louca? deu errado. Deu errado. eu, Não assaltem porque não vai- grávidas. Não, meu celular não. Ah, levou o computador, né? Infelizmente. A empresa tem backup, Não. salva tudo. Desculpa, Boa. empresa, eu não tô mais lá. Mas não pensei que ele fosse pegar a mochila também. Eu tentei pegar a mochila, desci do carro pra sair correndo, mas, gente, louca, né? Você desceu do carro. Mas não era uma pessoa. Pivete, Nóia. Nóia de- Tava ali debaixo, sabe? Tá. E aí acontece, né? Ele viu que eu tava no GPS. E aí ele tentou pegar da minha mão. Não vai pegar da minha mão. Meu É. filho. Nossa. complicado, cara. E é com essas e outras que a gente diga, fica pro próximo episódio que tem mais história boa. Quer dizer, não Tchau. tão boa às vezes, Não, né? Mas Depende. Se você conseguir segurar o celular e a mochila. fica uma história. Fica, lança o desafio aí. Se tiver uma história mais eletrizante que essa. Até. Grávida, vai ser difícil. Tchau. Tchau. Tchau, gente.